Olá, sejam muito bem-vindos ao Faixa Preta Talks, mais um episódio desse podcast que fala sobre jornadas de sucesso. Você que busca inspiração, motivação, insight, aqui é o lugar. Faixa Preta Talks, o nosso podcast é o caminho de excelência, onde você quer chegar. Então vem com a gente, está começando agora mais um episódio. E se você gosta de aprender com quem transforma desafios em oportunidades, aqui é o seu lugar. Lembrando, hein, já deixa sua curtida, deixa seu like aí no vídeo, o algoritmo precisa entender que esse conteúdo é relevante, você sabe que esse conteúdo é muito relevante, já compartilha com algum amigo seu, comenta aquele famoso Triple C que a gente sempre fala. Mestrão, estamos com mais um baita faixa preta aqui hoje, hein? É verdade, um faixa preta dos negócios. Um faixa preta que um cara que é um expert, é um cara que ele vive a excelência, inclusive ele usa a excelência que ele conquistou durante sua jornada para ajudar pessoas, empreendedores, experts a transformarem os seus sonhos, as suas ideias, o seu conhecimento em negócios digitais lucrativos. Ele é o CEO da Unifest. Está aqui com a gente. Mr. Francelino, o cara, esse sabe muito. Vambora. Conversar com o Francelino, amigo, é uma aula. Outro dia eu cheguei para conversar com ele, um bate-papo e fiz uma MBA. É isso aí. É que vocês não sabem, mas antes da gente começar aqui, a gente já pegou um corte dele fantástico que a gente vai soltar no nosso canal exclusivo para vocês também, hein? Porque sempre a conversa com o Francelino é um grande aprendizado. Meu amigo, uma honra, um prazer gigantesco ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. E já sinto a energia de peso aqui, né? Porque literalmente e não é fácil. É simples, mas é desafiante ao mesmo tempo sentar no tatume, né? De dois grandes faixas pretas aqui. E eu tô aqui também para aprender com vocês e a gente levar esse aprendizado aí para esse público aí. Obrigado pelo seu tempo, por ter vindo aqui. Vambora. Tamo junto. E antes de mais nada, a gente precisa agradecer aos nossos patrocinadores. Vamos fazer o jabá na frente dele. Além de um grande amigo, além de um grande empresário, a Unifest, que é a empresa do Francelino, também é patrocinadora aqui do nosso podcast. Eles são especialistas. Bom, eu não vou fazer propaganda agora, porque vocês vão entender no decorrer aqui tudo que eles podem fazer, mas quer saber mais agora de imediato? Já aponta seu celular para o QR Code que está aí aparecendo na tela, acessa o site deles que vocês vão ter muitas informações, mas fique de olho, porque vocês vão aprender muito hoje com esse cara. Também a gente não pode esquecer do Instituto de Psicologia Tomista, né, que traz ali o conceito de Tomás de Aquino para psicologia contemporânea. Se você quiser saber mais, os cursos de pós-graduação do Instituto, o QR Code está na tela, você aponta a sua câmera no celular e tem a oportunidade de mergulhar num conhecimento cada vez mais profundo da psicologia tomista. Tá? Pós-graduação, inclusive, que é feita junto com a Unifest. Opa, olha o jabá aí. Mas, meu amigo, vambora. Muita gente te conhece, inclusive nós te conhecemos como o Francelino da Unifest e tudo mais, mas tua história do empreendedorismo veio lá atrás ainda, Sim. né? Então, acho que é importante, né, mestrão, a gente começar com você se apresentando ali um pouquinho, mas puxando um pouquinho lá de trás também, até a gente chegar aqui. Daqui a pouco a gente chega na questão da Unifest, mas a gente sabe que você é um multi-empreendedor, né? Um cara que tem muita experiência nisso. Então, por favor, fique à vontade para se apresentar. Muito bom. Bom, primeiramente eu agradeço mais uma vez a oportunidade e eu falo que, na verdade, o empreendedorismo ou o empreendedor, né, traz esse contexto de fazedor, né? Eu trago muito o executor, né? Todo empreendedor, ele já nasce fazendo alguma coisa, né? E eu aprendi, na verdade, empreendedorismo foi na vida e nos negócios. Não tive nenhuma... Apesar de eu ter tido a oportunidade de estudar no passado algumas disciplinas de empreendedorismo, mas eu comecei desde cedo, com 12 anos de idade, foi meu primeiro empreendimento, né? Na época, eu não sei se é do tempo da turma que está assistindo aí, já ouviram falar em CD de telemensagem? Você lembra das telemensagens? Que ligava, cantava uma musiquinha. E eu com 12 anos de idade, né, isso estava na época virando um negócio, na época no Brasil,
E eu tive a oportunidade, queria ter meu primeiro empreendimento e comprei um kit telemensagem. Olha só que interessante. Com 12 anos. Com 12 anos de idade, né? Juntei as minhas economias na época e comprei um kit telemensagem e montei ali uma central de telemensagem na minha casa. Então, assim, enquanto eu não estava na aula, eu estava ali fazendo as mensagens e transmitindo as mensagens que as pessoas pediam. E na época foi muito interessante, porque foi mesmo na explosão. Teve dia, Fernando, dia dos pais, dia das mães, dia dos namorados, que a gente chegava a mandar 230, 240 mensagens por dia. Numa única tarde, numa única noite, a gente tinha essa quantidade de pedidos. Aí você fala assim, poxa, mas é uma central telefônica esse negócio? Não, na verdade era uma pessoa, né, que era um interiorano, né, eu nasci no interior do Rio Grande do Norte. É importante salientar que a minha mãe foi meu pai e minha mãe a partir dos 4 anos de idade, então meu pai faleceu aos 4 anos, e eu sou o mais novo de uma família de 8. Então você imagina que eu tive que me virar desde o princípio para que eu pudesse realmente conquistar aquilo que eu desejava. Então, o único caminho que eu via era, de fato, dizer assim, não, eu tenho que ter o meu primeiro negócio. Então, por isso que o fazedor, o empreendedor, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, e foi aí que eu busquei. E naquela época foi muito interessante, porque eu cobrava R$5 por cada telemensagem. Então, quando vinha essas datas comemorativas, era como se fosse aquela riqueza, né? Não só financeira, mas a riqueza de resultado. Sim. E eu sentia na pele. Tinha dia, lógico, que dava 2, 3, 4. E eu agendava, por exemplo, um dia da semana, que eu tinha ali, sei lá, umas 15 mensagens para buscar o dinheiro. Eu ia lá, na época, ou com um carro emprestado de um amigo, que alguém me levava, ou então eu ia de bicicleta porque era no bairro lá próximo onde eu morava, enfim. Mas eu dava um jeito de buscar aqueles R$5 que a pessoa mandou e elas pagavam. Era cobrança mesmo na porta, né? Para quem não sabe, existia dinheiro físico em algum momento no Brasil. Sim, com certeza. E aí, finalizando essa parte aí, muito rapidamente, com 6, 7 meses do empreendimento, veio a expansão, Fernando, porque eu vi que começaram a ter muitos concorrentes. E eu, muito rapidamente, eu vi que começou a ficar difícil, porque quando você divulgava nos classificados na época da minha cidade, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, eu vi que tinha várias telemensagens já. Eu falei, rapaz, o negócio aqui está começando a concorrer. E eu rapidamente entendi que o negócio não era mais vender a mensagem. Sabe o que era? O que era? Vender o kit do CD de telemensagem. E aí eu procurei uma pessoa para poder copiar, vamos dizer assim, as minhas cópias, as minhas próprias cópias. E eu comecei a vender os kits de telemensagem rapidamente. Isso eu com 12 anos de idade. Caramba, que visão. Para que eu pudesse dizer assim, não, antes que o mercado se acabe, eu vou também gozar desse valor que está sendo colocado. Eu vendia na época o kit por R$700, me custava ali na época acho que era 50, 60, 70 reais a multiplicação dos CDs, né? Não era pirataria. Lá. Hein? ROI 10 desde lá. Total, ROI 10 desde lá. Não era pirataria na época, por quê? Porque não tinha direitos autorais, porque era uma mensagem feita numa voz. E o que foi interessante é o seguinte, que me deu a oportunidade de me adquirir o meu primeiro sonho. Comprei na época um Bugre. Na época, 83, se eu não me engano, o ano do Bugre. Eu me lembro, um Baby. Quem é de Natal, Rio Grande do Norte, conhece. No Nordeste tem muito Baby lá. Era com emoção ou sem emoção? Era com emoção, total. Já foi nas dunas de Genipabu e tal. Na época valia uns R$4.000, mas para aquela época, R$4.000 para um garoto de 12 anos de idade, imagine. Então esse foi meu primeiro empreendimento de sucesso. Eu digo que foi sucesso porque durou pouco, durou meses, mas ali se acabou logo o mercado. Então assim a gente começou a nossa jornada empreendedora. Então, já me apresentando agora, 12 anos de idade, meu primeiro empreendimento, e a partir dali nasceu uma grande necessidade, eu diria que era um grande desejo interno, ou um desejo ardente de ser um grande realizador. Então, a partir daquele dia, eu não queria mais trabalhar para ninguém, eu entendi que eu poderia fazer meu próprio dinheiro. Logicamente, eu tinha a minha consciência que eu tinha que estudar. Os meus irmãos sempre me educaram. Meu pai faleceu muito cedo, a minha mãe é diretora de escola, né? Sempre teve a educação como um pilar.
E eu entendia que o estudo ia me levar, logicamente, para o próximo nível, mas talvez não era um emprego ou, de fato, não vou falar trabalho porque é muito forte, porque trabalhar você tem que trabalhar todos os dias, mas não era uma condição de estabilidade que iria me trazer a realização dos meus sonhos. Então, a partir dali, eu comecei a enxergar um outro cenário de vida. E foi quando tudo começou, e a partir dali a gente começou a construir. Então, há 32... Isso aconteceu em 2000... Não, isso foi em... Eu tinha 12 anos na época, nós estamos falando de 80, isso foi em 92. Então, nós estamos falando de 32 anos atrás, não é isso? 2025 mais ou menos 32, 33 anos atrás. 33 anos atrás, basicamente é isso. Então, há 33 anos começou a minha jornada empreendedora. Começamos por aí. Começou bem. Comecei bem. E a partir daí, você chegou, comprou o Bugre, e qual foi o seu próximo negócio? Bom, você olhou assim, agora eu tenho que ir para que lado, tenho que fazer o que negócio? Mas aí começaram a surgir várias coisas. Mas o que me lembra, assim, que foi bem marcante, foi o seguinte. Quando eu entrei na faculdade com 16 anos, e na época eu fui fazer faculdade, meu irmão, ele era auditor fiscal, e disse assim, cara, você tem que buscar uma estabilidade. Eu, apesar de não querer, mas eu segui o fluxo, né? Fui fazer contabilidade, mas isso muito mais por causa dele do que de mim. E eu me decepcionei um pouco naquela época com aquilo que eu via, porque na faculdade eu via que muitas pessoas estavam indo para uma jornada que não era a jornada que eu queria. E eu, na verdade, naquela época, como eu falei, eu queria... a parte financeira estava muito ligada com sucesso naquela época para mim. E as pessoas que mais eram bem-sucedidos na época eram os militares naquela época. Eu tinha uma meia dúzia de militares dentro da sala e eu fui procurar saber o que eles estavam fazendo. Então fizeram tudo concurso, eu prestei um concurso para aeronáutica, passei e entrei no quartel, porque naquela época tinha uma certa, vamos dizer assim, o valor era muito acima, tipo assim, o salário na época era 200 e poucos reais, um militar na qual eu fui graduado e passei, ganhava cerca de 1.200, 1.300 reais de início. Então, já era muito mais do que a média de um salário mínimo. Estamos falando de 6, 7 vezes o salário mínimo da época. Então, aquilo ali para mim era sucesso. Só que quando eu entrei, eu vi, cara, o cara que mais está graduado aqui, ele não tem, de fato, a vida resolvida. Por quê? Porque naquela época eu já enxergava que ali dentro não ia dar as condições que eu desejaria para ir para o próximo nível. Mas eu aprendi muita coisa dentro do quartel, aprendi disciplina, aprendi, de fato, a parte de organização e aprendi também que as operações, elas acontecem, de fato, por meio de uma gestão organizada. Então, até então eu vi o quê? Empreender no porta a porta, empreender cada um por si, Deus por todos. Eu não tive um negócio, eu tive um empreendimento bem sucedido. Mas a partir dali eu comecei a ver que tinha outras oportunidades. Mas eu não me deixei levar por isso, que logo em seguida me apareceu uma oportunidade de montar um consórcio dentro do quartel. Como é que foi que eu montei um consórcio? Eu vi que existia uma demanda muito alta de pessoas, estava explodindo na época PCs, computadores pessoais. Não tinha muito no Brasil naquela época. E naquela época me apareceu uma oportunidade de eu começar a vender PCs para os militares, só que tinha muito mais pedido do que oferta. Então, eu disse assim, cara, eu preciso aproveitar essa demanda, porque assim como aconteceu no passado, essa febre pode ser que acabe. Eu falei, cara, eu vou montar um consórcio, eu não preciso entregar para todo mundo de uma vez, e eu vou acumular vendas, e eu vou entregando mês a mês, à medida que eu vou recebendo, mas eu já tenho um contrato. Então, meu primeiro grupo eu fechei com 40 pessoas, eu vendi 40 computadores em cerca de 40, 45 dias, e ali eu já tinha garantido uma renda estabilizada, mas eu fiquei 4 anos na farda, né? E em 4 anos eu cheguei a vender quase 600 computadores. Tá brincando. Só levando as pessoas a acreditar num consórcio. E o que aconteceu? Eu tinha garantia que era o soldo que soltava no final de cada mês, as pessoas tinham dinheiro para pagar, eu tinha o fornecedor do computador, então eu já tinha ali a minha margem garantida, então eu tinha só que intermediar. E foi nessa época que foi o meu segundo grande empreendimento, que foi o quê? Eu fiz um consórcio, logicamente interno ali com as pessoas,
Mas aquilo ali já me deu uma base muito boa de organização, de sistema, de vendas, Processo. de atendimento, processo. Então, tudo aquilo ali me levou para um outro patamar. Enfim, chegando nessa idade ali, eu estava com 19 anos ali. Mas, Francelino, só um detalhe. 19 anos, mais ou menos. Talvez quem está nos ouvindo agora não entende a dimensão que é isso que você acabou de falar pra gente. É uma época que computador você comprava parcelado em 36, 48 vezes, porque era extremamente caro, poucas pessoas tinham acesso. E mais do que isso, era uma época em que as importações estavam começando a ser liberadas. Sim. Certo? Sim. Ou seja, você tinha dificuldade de tudo quanto é lugar para conseguir adquirir isso. Sim. Então teve a sua articulação do meio que você ia fazer, aproveitando toda uma mudança de mercado que ia para muito além de um quartel. Sim. Então isso é muito sucesso. E além de tudo, tinha o seguinte: computador naquela época, como é hoje, eu acredito, a cada 2, 3 meses você está atualizando. Então, aquele produto que eu estou vendendo hoje não é o mesmo produto que eu vou entregar daqui a um ano. Então, foi outra dor que eu resolvi. Porque se eu tivesse vendido, por exemplo, com um financiamento para entregar com tanto tempo, eu já não conseguiria comprar o mesmo equipamento, porque o preço já tinha mudado. Já tinha mudado, eu acho. Só que como eu tinha aquela receita mensal e eu entregava o computador da época, tudo bem, quem comprava antes recebia antes, mas quem recebia depois tinha vantagem de receber um mais atualizado. Então, assim, era muito inteligente a mecânica do negócio. Claro, não era um negócio profissional, porque não tinha uma empresa, era uma pessoa física vendendo. Mas foi muito interessante, porque, assim, foi outro grande, para mim, foi outro grande sucesso. Porque eu consegui, no meu meio, eu não me fechei, e essa, para mim, é uma grande vitória. Eu não me fechei ao sistema. Porque, apesar de eu ter entrado por uma questão da renda que o militar tinha. Estabilidade. Da estabilidade. Não estabilidade, porque eu sabia que eu não queria estabilidade, eu queria a renda mesmo. Mas eu tinha uma situação assim, favorável perante os meus colegas de classe, porque um era empregado de um lugar, outro de um escritório. E, cara, salário mínimo é salário mínimo. Quando você está estagiando, quando você tem. E eu não tinha, na época, pai, nem tinha quem me patrocinasse, então eu tinha que ter um meio de fazer o meu financeiro rodar. E eu não me acomodei com aquele salário, com aquela renda, com aquele soldo salarial que eu recebia todos os meses. Eu procurei o quê? Alavancar. E nisso eu comprei carro, comprei apartamento e graças a Deus eu fui bem sucedido naquela época que eu fiquei naquela época ali com 17 anos, foi quando eu passei no concurso, até com 21 anos, até 21 anos de idade. Então eu me lembro como se fosse hoje. Foi uma época que eu de fato consegui construir uma certa, não vou dizer liberdade, porque não é liberdade, mas uma estabilidade financeira e economicamente falando, uma situação mais confortável para a minha idade, que não tinha filho, não era casado e estava na casa da minha mãe e foi aí que tudo se fez, né? Então foi muito interessante na época. E por que você saiu do Exército? Da aeronáutica. Bom, Forças Armadas. Então, eu vi que chegou o tempo, tudo é ciclo, né? Tudo é ciclo de vida. Na época, eu numa viagem a São José dos Campos, eu tenho um irmão que formou pelo ITA, que na época, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e ele me convidou para poder conhecer aquela cidade e tudo, e conhecer todo o sistema que ele estava participando. A gente estava na época ele era civil, mas estava estudando na mesma unidade. E aí, quando eu tive a oportunidade de conhecer esse mundo que é São Paulo, porque eu não conhecia, não tinha ideia, porque você está dentro de uma cidade, na época com 600 mil habitantes, vindo do interior, então você não tem noção. O Nordeste quem não saiu do Nordeste, quem não saiu da sua cidade, não sabe o que é o mundo. Então aquilo ali para mim era muito novo. Então quando eu venho para São Paulo, eu tive a oportunidade de visitar algumas empresas com ele e a minha mente expandiu. A mente que se expande não volta mais do tamanho original. Primeira dica aí, tá? Uma mente que se expande não volta mais do tamanho original. E aí, numa dessas viagens, fiquei esperando ele terminar uma reunião num escritório e li uma revista chamada Guia Qual Imóvel. Era um grande guia de imóveis aqui em São Paulo. E aquilo ali eu olhei, eu falei, cara, me deu um insight. O mercado imobiliário de Natal está explodindo, não tem esse negócio lá em Natal. Então o que eu pensei? Volto para Natal, vou montar um guia imobiliário. E assim eu fiz. Guia imobiliário, revista, TV, internet e
comecei a pesquisar outros meios de entregar a informação imobiliária. Qual que era a ideia? Comunicar aonde estava a grande explosão imobiliária, para onde a cidade estava crescendo. E comecei a construir um veículo de comunicação nessa área. E foi essa a terceira grande oportunidade que eu criei na minha vida. Porque naquela época publicidade se fazia no jornal, anúncio imobiliário, e a TV cobrava aquelas chamadas... A rádio também, usava rádio. Né? 30 segundos. Eu montei um programa imobiliário, um programa de 1 hora. Fui lá, na época, na Rede Record, comprei quanto é? Sei lá, X, não lembro agora na época, 5 mil, 6 mil, 7 mil, aquele horário. E eu fatiei todinho, eu falei, cara, chamadas de 3 minutos, de 5 minutos, eu falava do bairro, falava do imóvel, e a mesma informação estava numa revista e a mesma informação estava na internet. E aquilo ali foi o terceiro grande empreendimento. E foi também de sucesso. Nós chegamos a... E outra coisa, tudo vendido sem R$1 de capital de investimento antecipado. Por quê? Porque como era anúncio publicitário, eu fechei todos os contratos e fui para o mercado vender. Eu consegui no primeiro mês, acho que na época, faturar uns R$130 mil com os anúncios. Naquela época, R$130 mil era muito dinheiro. Muito. Que era bimestral, todo o contrato era bimestral, e eu tinha na época um custo aproximado de R$30 mil para realizar o programa, não por mês, mas eu realizava os programas, eu tinha como se fosse assim, olha, você tem produtora de vídeo, que você paga diretor, você tem 2, 3, 4, 5 dias para poder realizar bimestralmente essa produção. Eu tenho o custo da revista, que é a quantidade de edições que eu vou distribuir. E eu tenho o custo da internet, tudo, do site, tudo. Então, naquela época, eu tinha mais ou menos esse valor. E foi o terceiro grande empreendimento. Esse empreendimento durou cerca de 2 anos. Nós tivemos ali cerca de, naquela época, acho que 14 edições lançadas. E aí teve um faturamento, logicamente, depois aumentou. Sim. E aí veio o quarto grande empreendimento. Eu vendi a revista para um grande empresário de Natal, porque ele ia lançar um novo bairro e ele precisava do veículo de comunicação. Quando ele foi calcular o preço da empresa, que ele me deu a proposta da empresa, versus o que ele investir de publicidade, ele falou, cara, vale mais a pena eu comprar o veículo do que eu investir na mídia. E a base está pronta também. Exatamente. Então ele queria o veículo para poder intencionalmente publicar. E aí a gente vendeu na época o veículo. Eu fiquei ainda sócio de uma parte só para administrar o processo de entrega do conteúdo. E no decorrer desse processo não tinha mais como eu continuar nas Forças Armadas. Então aquele empreendimento, depois dessa viagem, me expandiu a ponto de eu pedir para sair. Eu falei, cara, isso aqui é minha vida. E aí me abriu portas, eu me tornei sócio por causa desse empreendimento do maior grupo de comunicação no Rio Grande do Norte, que foi o grupo Cabo G de Comunicação. Fui sócio lá, criamos um outro veículo de comunicação chamado Multipesquisa, um veículo que a gente atendia na época mais de 3 mil clientes empresariais, tínhamos 14 mil chamadas. Lembra do 102? Sim. Eu tinha o 102 gourmetizado. O que era isso? As pessoas ligavam para mim e diziam, olha, me fala aqui onde é que eu como pizza aqui em Alphaville. Eu dizia, olha, tem aqui a pizzaria do seu João, do seu Raimundo, a Piazzolla, e lá você tem a promoção XY, ou seja, eu gourmetizei o atendimento. E aquele empreendimento, ele cresceu a ponto de também se tornar revista, também se tornar programa de TV. Então, o que era nos imóveis virou um negócio para 3.500 empresas. Você criou o Google por telefone. Por telefone. O Google Meu Negócio por telefone. Isso. Multipesquisa, 4004, 5004. Era o meu número, a gente atendia, tinha até jingle na época, tudo. E o que foi interessante foi o seguinte, deu tão certo o negócio que a gente franqueou. Eu franqueei, a primeira franquia veio para cá, para Sorocaba. O meu irmão, que hoje é fundador da Eduz, ele franqueou o negócio e chamava Dica Certa, o nome da franquia, porque a gente fez uma pesquisa de mercado, chamava Dica Certa. E aí foi incrível, porque era um negócio novo, né? E a gente começou a trabalhar, só que um ano depois que ele franqueou e que a gente já estava muito grande, aí nasceu o Google. Foi exatamente em 2001. Só que o Google, nessa época, eu acho que ele ajudou muitos negócios a nascer,
mas ao mesmo tempo derrubou muitos negócios. Sim. E na época a gente já faturava, só em Natal eu faturava 1.800.000 por ano, e esse negócio que estava começando já estava faturando 300 mil por mês, porque na época aqui era muito mais financeiramente mais valorizado, os veículos de comunicação valorizavam mais, era mais caro a mídia, né? Então, naquela época, nós estamos falando de 24 anos atrás, 23 anos atrás, já era um negócio de publicidade, né? A gente já tinha marketing e vendas, inclusive, se você puder colocar na tela, eu tenho até uma reportagem que saiu aqui, falando sobre o clube que a gente criou, porque foi muitos empresários, aquilo se transformou num clube, e muitos empresários começaram a trocar experiências, informações. Eram mais de 3 mil empresários dentro de uma cidade de 700 mil habitantes, então era muito forte. Você fazendo uma Mastermind daquela época. Quase isso. Ninguém falava em Mastermind. Então eu estou contando aqui para vocês, na verdade, assim, para mim aquilo ali tudo já era um mundo, né? E outra coisa, só para ter uma noção, nós tínhamos na mão veículo de comunicação, porque estávamos dentro do grupo Globo de Comunicação, que na época era Cabugi. Nós tínhamos na mão revista, nós tínhamos na mão call center, porque eram 14 mil chamadas por dia. Imagina a quantidade de ferramenta que a gente tinha. E mesmo assim, o Google foi, passou o rodo, porque ninguém ia mais pagar por informação, porque você tinha informação de graça. Então, só que assim, 130 colaboradores naquela época, então não existe estabilidade, né, meu amigo? Não. Isso foi a primeira lição que a gente teve. Foi um empreendimento de sucesso, mas a gente viveu o primeiro terremoto ali. O primeiro terremoto, a gente ficou com dívidas ali por alguns meses, até terminar de pagar. Enfim, mas a gente aprendeu. Vocês não conseguiram se retirar do mercado antes disso? Não. Aquilo ali a gente tentou se reinventar, mas foi muito rápido. Quando a gente tentou se reinventar, o Google já tinha passado o rodo, e paciência. Aí a gente foi fazer outra coisa da vida e está tudo certo. Agora, peraí, foi muita informação de uma vez, eu quero voltar em alguns pontos ali. Então vamos. Para a gente conseguir pegar uma coisa. Teve um ponto em comum que você me falou das histórias, né? Que você falou para a gente aqui das histórias, que me chamou muita atenção. Por quê? 12 anos, de alguma forma você viu ali a questão de telemensagem e começou a fazer as telemensagens. Isso. Viu que começou concorrente, começou a vender para o concorrente. Isso. Veio para São Paulo, tua cabeça expandiu, você olhou e falou, isso aqui não tem, vou levar para lá. Isso. E aí expandiu, consequentemente, enfim. Qual que é o ponto que eu quero tocar contigo? Geralmente, quem olha para as coisas, né, e já não tem ali algo estabelecido, vamos pegar o caso de Natal, né? Sei lá, olhou, isso aqui não tem em Natal, por exemplo, né? O caso que você deu. Muitas vezes o empreendedor pega uma situação como essa, alguns empreendedores têm, né, um certo receio, eles olham para isso e falam, poxa, mas se não tem é porque não vai dar certo. Perfeito. Se não tem é porque... E a gente vê você pegando essas oportunidades, articulando, fazendo acontecer. Tudo bem, a do Google realmente é muito rápida, mas na anterior você se retirou antes do mercado né, se movimentar. De onde veio toda essa sagacidade de olhar isso e conseguir lidar com... Deve ter surgido algum medo no sentido ali da oportunidade, mas... Ou talvez não ter surgido medo, você conseguir ir mesmo para um negócio que não existia. Enfim, como você conseguiu articular todas essas coisas? Na verdade, tem 2 pontos que eu acho que são cruciais para esse movimento que foi dado, né? Eu acho que a primeira coisa é que, querendo ou não, o desafio acaba gerando um vício. Então, você estar num negócio, pelo menos para o empreendedor é assim, você está num negócio novo, que de fato é desafiante, aquilo é também, de certa forma, um estímulo, um combustível. E um combustível para gerar uma adrenalina que faça você ir para o próximo nível. É quase que um jogo. Dopamina de alta qualidade. De alta qualidade, exatamente. E eu acho que é o combustível, Carlão, já que você está falando nessa situação, que faz com que você passe todos os obstáculos. Porque no fundo, a gente está num jogo. Empreender estar jogando um jogo de gente grande, vamos dizer assim, mas é um jogo onde você consegue ter múltiplos, desculpem a palavra aqui, orgasmos. Por quê? Porque você consegue enxergar coisas que você não conseguiria enxergar, por exemplo, numa vida normal.
uma vida mais ou menos, acordando, indo trabalhar, voltando no final do dia, talvez ali resolvendo uma coisa ou outra. O fato de você estar o tempo todo empreendendo e o tempo todo em busca do próximo passo, do próximo nível, da próxima jogada, faz com que você tenha estímulos e você busque sempre, entre aspas, aquela dopamina, aquele prazer ali, para que você possa enxergar assim dentro de você e dizer assim, cara, mais um passo eu dei, mais uma vitória eu tive. E vitória não tem a ver com ganhar. Às vezes você tem que perder para poder ganhar. E foi o caso que aconteceu, por exemplo, quando veio essa história do Google. Claro, que ninguém gosta de perder dinheiro, ninguém gosta de se desafiar. Mas eu começo a enxergar assim, se eu não tivesse passado pelo que eu passei naquela época, eu talvez não tinha me preparado para outras coisas que me aconteceram mais na frente. Porque não foi só a vitória, o empreendedor que fala que só teve vitória, desculpa. Não empreendeu. Não empreendeu. A derrota, na verdade, aliás, o faixa preta tem disso, né? Para chegar a faixa preta, quantas vezes você não teve que cair para poder saber que tem que se levantar. Então, uma criança que não cai não sabe andar, um empreendedor que não perde não sabe jogar, e não sabe ir para o próximo nível. Então, na verdade, Fernando, essa história de mudar muito rápido vem disso. E saber que existe sempre uma oportunidade lá na frente. Você vê que eu estava dentro do quartel e comecei a enxergar assim, cara, o que eu posso fazer aqui de forma legal, segura, que eu consiga ir para um próximo nível e para uma próxima jogada. E o fato, que foi muito parecido com o que aconteceu na época da telemensagem, era isso está aberto a qualquer pessoa. Qualquer pessoa poderia ter ido numa loja de computador, ter negociado um preço, voltado, ter vendido, e nessa negociação você ter ganhado uma margem. Mas o fato de você se movimentar e buscar fazer isso é que faz o empreendedor ser diferente. Eu costumo falar, muitos amigos meus, recentemente eu tive Natal, e eu pessoalmente nunca trabalhei diretamente na área imobiliária. Diretamente, nunca trabalhei. Mas um amigo meu que se aposentou recentemente, um cara muito bom na área comercial, eu falei para ele assim, ele disse assim, cara, e aí, o que você acha? Cara, depende muito de cada pessoa, o que ele vai fazer, né? O cara com, sei lá, 50 anos, 50 e poucos anos, fala, cara, com a experiência que você tem de venda, você tem que procurar onde tem maior demanda, qual que é o produto que tem maior demanda, maior valor e maior margem de entrega de comissionamento para que você possa executar essa transação. E não tem outro lugar, não sei, o mercado imobiliário. Eu fui falar para ele, cara, para começar mais rápido, mais fácil, vá para o mercado imobiliário. Por quê? Ah, não, mas tem muita gente no mercado imobiliário. Para onde você for, tem gente, meu amigo. Então, empreender para mim não significa o ato de ter um negócio. Significa de você saber se movimentar na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Tem muita gente que a oportunidade está na frente e não enxerga. Ou enxerga, mas tem medo. Às vezes enxerga, mas fica... Mas o medo é falta de visão. Também, mas às vezes o cara... Ter visão não é enxergar. O cara olha ali, pô, tá aqui, mas eu não vou. Porque aí tem uma questão de educação. Aí eu vou um ponto importante. Você contou sua trajetória desde os 12 anos. Já é uma coisa nata. Sim. Né? Você tem aquela coisa do empreendedor desde criança, né? Sim. Quantas crianças transitavam com você? Os seus próprios irmãos. Sim. E aí você tinha já uma visão, diferente da maioria, né? Sim. A gente sabe que o brasileiro, de uma forma geral, pelo menos na geração passada, nas gerações passadas, sempre teve o olhar da estabilidade. Né? Você, por exemplo, você foi militar, então ser militar era estabilidade. Sim. Né? Tanto que as profissões tradicionais, direito, engenharia, medicina, era o sonho da maioria. Inclusive, esse ano passado, a medicina já não teve tantos candidatos como outrora. Ou seja, as pessoas estão mudando a forma de enxergar tudo, até perspectiva futura. Aí eu te pergunto, no meio, as pessoas repetem muito isso. Você, o meio que você vive te influencia. Só que você foi o contrário, você influenciou o meio que você vivia. Perfeitamente. Então, como você enxerga isso para o empreendedor que está nos assistindo? Como é que ele pode, no meio, de repente ele está no meio que as pessoas não enxergam da forma que ele enxerga, ou não tem a visão, melhor colocando, que ele tem, mas ele tem um coração pulsante por empreender, por mudar, mas ele está ali cercado de pessoas que não estimulam isso. Qual é o insight, a lição, ou o que você pode falar para esse cara que está aqui nos assistindo assim,
na cadeira ali, eu quero ir, mas não vai, eu quero ir, não vai. Sabe, na luta, assim, tem uns caras que são bons pra caramba na academia. A gente chama eles de leões de treino. Os caras são muito bons, bate todo mundo. Mas quando chega na hora de competir, o cara trava. O cara trava, não vai, não adianta. Ele pede pro cara mais fraco, tem. E tem caras que apanham, mas são tão ousados que na hora da competição eles crescem. Então, falar para esse cara aqui que está ali assistindo a gente, eu quero ir, mas eu tenho medo, eu quero ir, mas eu não vou. Eu vejo a oportunidade, mas não consigo fazer acontecer. Um cara como você é a pessoa perfeita para estimular esse cara a fazer o que deve ser feito. Perfeito. Olha só que interessante, né, Carlão? Você falou um ponto aí que eu vou agora ao extremo antes de responder essa sua pergunta. Eu tenho uma filha de 17 anos que, quando ela tinha 12 anos, a mesma idade que eu tenho, olha só que interessante, Fernando, eu morava em Portugal e morei 7 anos em Portugal, né? 2014 a 2020, a 2021, né? E em Portugal, não sei se quem já morou em Portugal, quem conhece o português, a mente é totalmente escrava e totalmente arcaica a nível de estabilidade, ou seja, todo mundo lá ganha em média 1.000 euros, a grande maioria da população. Então, o cara, com 1.000 euros, ele, por ter uma qualidade de vida muito boa, Portugal, a saúde é boa, a segurança é boa, os hospitais são muito bons, as escolas são muito boas, públicas. E o que acontece com o português que ganha 1.000 euros? Cara, ele tem uma vida tranquila, mediana, ele vai para a praia, final do ano viaja, tal. Claro, não vive uma vida de rei, mas vive uma vida confortável. Então, empreender em Portugal é muito mais difícil do que no Brasil, muito mais. Por quê? Porque o estímulo é diferente. Como você falou, o mundo e o meio não promove isso, ou promove muito pouco ou muito menos. Talvez agora esteja mudando um pouco por causa de tudo que está acontecendo no mundo. A minha filha, com 12 anos de idade, foi muito interessante, porque é o seguinte, ela tinha um objetivo na época, que ela queria ir para uma determinada viagem da escola. E tinha lá um valor da escola, e ela chegou para minha esposa e falou assim, mãe, eu precisava que você fizesse, que você comprasse umas empadas daquela senhora. E foi uma senhora que a gente comprava umas empadas, na época era 25 cêntimos, dinheiro de Portugal, 25 cêntimos. E ela comprava as empadas, aí ela disse assim, mas por quê? Eu disse, não, eu queria levar para vender as empadas lá na minha escola, porque eu quero juntar o dinheiro lá para a viagem dela, que era a viagemzinha de final de ano. Mas ela, olha a atitude dela, ela não teve a atitude de pedir a gente para viajar e que a gente comprasse. Ela podia pedir, eu podia pagar na época, mas ela já tinha a mentalidade que, não, eu tenho que pagar a minha viagem. E ela comprava as empadas num colégio particular. Nós estamos falando de um colégio que eu pagava 500 euros por cabeça. As minhas duas filhas estudavam, não era barato. Para Portugal é uma faixa muito cara. Então o que acontece? Ela via lá e não tinha vergonha das outras meninas que circulavam. No intervalo, ela vendia as empadas. Vendia por 50 cêntimos de euros. E aí ela foi vendendo e acumulando aquele dinheiro. Aí teve um dia que a gente voltou, foi pegar ela na escola, viu que ela estava mais animada, feliz da vida e mostrando os euros, um monte de prata na mão. Aí minha esposa disse, Yasmin, esse dinheiro é da onde? Porque a gente estranhou pela quantidade de empadas que ela levou, a quantidade de dinheiro que veio. Tinha muito mais dinheiro. Aí disse, não, das empadas que eu vendi. Aí disse, não, mas você não tinha apurado essa quantidade de dinheiro. Ah, mãe, eu vendi essas empadas mais caro. Aí disse, Yasmin, você vendeu a quanto essas empadas? E a gente já preocupado. A 1 euro. Disse, minha filha, 1 euro, uma empada. Para quem não sabe o que é uma empada, é um negocinho assim, bem pequenininho. Que 1 euro, lá é como se fosse 6 reais, né? Então, ela disse, minha filha, como que você vende 1 euro? Você tá enganando. Não, mãe, não estou enganando, não. As pessoas pagam, eu vendo. E isso nos mostrou uma lição. Demanda versus oferta. Exatamente. Não existia a demanda era dela, ela colocou o preço que ela queria. E assim ela vendeu. E aí agora eu venho para a sua resposta que você me perguntou. Você acha que minha filha ela não tem medo? A minha filha é tímida. Se você ver minha filha, ela não vai conversar com você de primeiro. Mas com o tempo, ela confia a tal ponto de ela se tornar sua melhor amiga. E o fato é que nesse momento, o que pesou mais? Você acha que não tinha os medos de ser recriminada com 12 anos de idade, numa escola particular, que os pais... Preconceito, tal, alta aprovação.
E existiam os medos. Só que do outro lado tinha os sonhos e os desejos. E aí é que vem a primeira grande lição. Quando o desejo e o sonho pesa mais do que o medo, você avança. E aí, acabou. Você quebra qualquer barreira e vence qualquer inimigo. Porque, de fato, o medo, ele só está ali para lhe paralisar. Mais nada. Só que você não ter um sonho e não ter um desejo ardente que vai fazer com que você vá para o próximo nível, você vai ficar paralisado mesmo. E eu vou lhe falar, esse desejo muda, esse sonho muda, e principalmente as fases mudam, porque os objetivos são diferentes. Agora, sabe o que não muda? O medo. Ele sempre vai estar aí. Davi, quando foi enfrentar o Golias, não está escrito lá na Bíblia que ele não teve medo. Davi foi uma pessoa de coragem. Sim, ter coragem não quer dizer que não tenha medo. Sem dúvida nenhuma. Eu imagino que Davi ele foi se tremendo de medo. Mas só que ele tinha um grande sonho, um grande objetivo. Foi prometido ali um monte de coisas se ele matasse o gigante. Então, o fato de você ter um sonho, ele é exatamente o combustível para você ultrapassar e realmente passar esse medo. É uma balança. Se o sonho pesar mais, meu amigo, você avança. Se o medo pesar mais, você trava. Você fica. Então você que está aí, meu querido, já começa a pensar agora qual foi o sonho que eu não realizei, não conquistei e que eu não desejei que me fez paralisar. Perfeito. Basicamente é isso. Já tem lição de casa para você fazer. Já tem lição. Escreve ali, ó. Escrevendo. É isso. Pô, mas o pessoal agora já deve estar achando que vem de sangue, né? Porque você já falou que seu irmão fez ITA, dificílimo. Aí o outro dono da Eduz, a filha já assim... Já é um negócio ali familiar mesmo. Na verdade, é a história que o Carlão falou. O ambiente, por exemplo, a gente estava no meio de um ambiente português, mas a gente não se deixou levar, porque, de fato, essa essência, não importa o ambiente que você está. Você pode estar aí... E, de fato, quem está me assistindo agora, que se considera uma pessoa muito medrosa, ou que não tem capacidade de empreender, ou que está num ambiente que não promove empreendedorismo, está tudo dentro da mente e do coração. Se você muda sua mente e muda sua energia, você consegue ultrapassar isso aí. Então, Fernando, não tem a ver muito com a questão da onde você veio, mas tem a ver para onde você quer ir. A clareza da onde você quer ir. A clareza para onde você quer ir. Ou seja, cai por terra que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, né? Porque, na verdade, não está bem ali, né? Você pode ser a maior influência daquele meio, você pode fazer as coisas acontecerem a partir daquilo ali, né? Mas, voltando ali para a tua história, você ficou ali com um pouco de dívida e tudo mais para resolver essa questão de lá. Depois desse momento, você já foi direto para Portugal? E aí você foi para Portugal para empreender? Não. Naquela época, isso foi em 2003, 2004... eu poderia ter ido empreender em vários lugares diferentes, né? E aconteceu um fato inusitado. Eu fui trabalhar num segmento que, para muitos hoje, tem um preconceito muito grande, que é nas vendas diretas. Muita gente tem preconceito ainda e teve no passado de trabalhar com venda direta, mas foi uma bênção para mim, porque eu tive a oportunidade de ser convidado pelo meu irmão, inclusive, um cara altamente, para mim, qualificado. O cara que terminou o ITA, para mim, tem uma grande qualificação, né? Cérebros privilegiados, né? Sim. ITA e INE é outro nível. Pois é. Eu não gostaria de... A gente não tem tempo agora para dar detalhes como foi esse convite, mas foi um convite quase que intimado a participar de uma reunião de final de semana no hotel para conhecer um negócio que eu acredito que muitos conhecem aqui, chamado Herbalife. Sim. E eu tive a oportunidade naquela época. Marketing multinível, né? Perfeito. Que, na verdade, o marketing multinível nada mais é do que o formato de distribuição de renda através daquele sistema. Mas, para mim, aquilo é venda direta. O que é venda direta? É o consumidor comprando o produto direto do fabricante e sem intermediário. No final das contas, você tem ali uma margem de distribuição e tem muitas grandes empresas de sucesso nesse segmento. Nós estamos falando de Avon, Natura, Herbalife, Cacau Show, né? Polishop é assim também. Tem muitas.
E lógico, as pessoas confundem muito, tem muito preconceito, por causa que, como todo mercado tem um lado negro, que pessoas se abstraem disso. É que nem coach. Para criar. Coach. As pessoas batem nos coach sem saber o que é coaching. Sim. Esse que é o grande ponto. Sim, a ciência do coaching, As né? pessoas não conhecem. Eu reparo, né? Pelo menos quando as pessoas começam a falar mal, eu observo o que elas falam daquilo. Sim. Elas não sabem o que é o coaching. Sim. Não tem ideia. Ela tá falando mal de algo que até pode ter razão do que ela tá falando, só que aquilo que ela tá falando não é o coaching. Não é o coaching. Perfeitamente. É outra coisa totalmente diferente. Tá falando mal do guru. O coach não é um guru. O coaching não é mágica. É só para isso. Perfeitamente. E naquela época, para mim foi uma grande escola também, porque eu tive a oportunidade de conhecer grandes empreendedores que estão nesse negócio até hoje, nesse mercado. Eu fiquei ali de 2003, 2004 mais ou menos, até 2013 nesse mercado. Eu atuei por 10 anos nessa indústria, passei por grandes companhias, boas companhias e também companhias ruins, porque nesse mercado você acaba conhecendo gente boa, gente ruim, normal. E nesse mercado, empresas como a Herbalife, na época tinha uma empresa chamada Monavi, e outras grandes empresas, a gente... Foi comprada pela Dionesse depois. Foi comprado pela Dionesse, exatamente. Conheci grandes empreendedores. Caio Carneiro, por exemplo, veio de lá dessa companhia, né? E Lázaro do Carmo foi CEO da Dionesse no Brasil, né? Pessoas extremamente competentes. Sim, sérias. Fazem. Aliás, o comunicador maior do Brasil, que é o Silvio Santos, tem uma empresa de venda direta, que a gente tinha aqui, o Lázaro. O Lázaro foi CEO lá também, né? Então, para mim foi uma grande escola, eu aprendi muito, né? Ganhei bastante dinheiro também, porque é um negócio onde qualquer pessoa, desde uma dona de casa até um mega empresário pode participar, e ali eu vi grandes empresários, pessoas bem-sucedidas financeiramente, entrando na oportunidade. Como eu falei, meu irmão era um cara, para mim, muito bem-sucedido naquilo que ele fazia, e eu tive a oportunidade de aprender muito. Por quê? Porque o sistema de venda direta nada mais é do que uma escola de vendas. Né? Ou seja, você aprende sobre funil de vendas. Naquela época eu já empreendia com o mercado digital, porque eu tinha um funil que eu fazia captação de pessoas, eu me lembro, eu fazia uma média, Fernando, de 40, 50 ligações por dia com os meus candidatos para recrutar para o sistema o qual eu trabalhava. E grandes empreendedores que eu sou amigo hoje veio desse sistema que eu recrutei, né? Então eu lembro que eu tinha um funil, onde eu tinha um site, chamava Decida Vencer. Naquela época o Orkut, olha, essa história é uma história bacana que o empreendedor aqui vai gostar de escutar. Eu tive a oportunidade, na época do Orkut, que tinha aquelas comunidades e tal, de montar um site chamado Decida Vencer. E aí eu tinha lá os meus pitch de venda, né? E chamava assim, Decida Vencer, com Francelino Neto e tal. Aí eu tinha toda a oportunidade, o cara entrava no site, aí recebia uma ligação minha, e aí a pessoa recebia uma ligação minha que era uma gravação, na época era como se fosse, até hoje ainda usa, né? Um talk direto, e aí a pessoa tinha que me ligar de volta que estava interessada, né? E aí eu tinha lá, por exemplo, o Carlão estava lá interessado, eu dizia, alô, aí só queria falar com o Francelino, pois não, é ele, aqui é o Carlos, estou ligando através da oportunidade. Ok, Carlos, tudo bem? Então, vamos lá, eu fui destinado a ser seu mentor de negócio nesse sistema. Me fala uma coisa, Carlos, tudo é estratégia, né? Eu tinha uma estratégia para gerar conexão com o Carlos. Qual foi o motivo que lhe levou a buscar mais informação sobre esse sistema? Por que você quer? E eu já começava fazer o funil de aplicação ali já. Eu queria saber o rapport. Exatamente. Aí disse, não, porque eu estou procurando nova oportunidade. Não, tudo bem, beleza. Mas caso você seja qualificado para essa oportunidade, quantas horas por semana você teria para desenvolver essa nova atividade? Teria 10 horas por semana. Ok. Qual o valor que você gostaria de ganhar com esse novo empreendimento, sem deixar a atividade atual? 10 mil reais por mês, ok. E ali eu ia gerando toda a conexão, por quê? Era matemático. Se eu ficasse mais de 3 minutos na ligação com ele, do terceiro minuto em diante eu podia soltar o pitch, que era o quê? Vender um curso, que era um pacote de decisão chamado Como Começar. Porque eu ia vender aquele curso por R$ 49,90, ele ia comprar o curso e lá dentro do curso ele ia entender que era Herbalife. Porque não é porque eu escondia o negócio da Herbalife, mas eu estava vendendo uma oportunidade. Então eu fazia 40 ligações por dia para vender uma média de 8 a 10 cursos de decisão. Desculpa te interromper aqui, mas sagaz, cara, genial. Mas tipo assim,
Porque você já sabia que estava havendo uma rejeição com a Herbalife. Sim. Aí você já, peraí, eu tenho que achar uma alternativa para chegar até o coração dessa pessoa. Eu entro no emocional dela, vou ligar o motorzinho dela, ela vai almejar essa grana, aí o desejo, Sim. né, e o sonho vai ser maior que a rejeição. Exatamente. Caramba, O preconceito, ou seja, o conceito antecipado eu queria quebrar. Você quebrava, Sim, né? Quebrava a rejeição. E aí sabe o que aconteceu? Eu falei com tanta gente por telefone, mas tanta gente, que os caras criaram uma comunidade, os haters, no Orkut pra mim. Aí, quem já venceu com Frangolino Neto? Chamava. E aí tinha todo mundo, por quê? Aí os caras, logicamente, a Herbalife não estava no front, quem estava no front era o Francelino. E aí aquilo ali virou um meme na época, a gente brincava e os caras me chamavam, ó, na hora do palco, e tal, chegou o Frangolino e tal. Porque era como começar com o Francelino Neto, uma nova oportunidade. Então isso foi o quê? Foram 10 anos empreendendo. Por isso que eu falei, aprendi muito. Porque naquela época não se falava de marketing digital, era funil na veia. Funil na veia, era funil de venda e não tinha esse negócio de inside sales. Eu era o vendedor, eu era o propagandista, eu era o mentor, eu era tudo, na verdade. E no final, tudo que eu queria era uma oportunidade de trabalhar com a pessoa. Mas para isso eu precisava gerar o quê? Conexão. E lógico, aí você tem a lei dos números ali que você usava, que a gente usa com os nossos vendedores hoje, que tem que fazer tantos contatos para poder falar com tantas pessoas para vender. Então tudo ali já foi um aprendizado também. Então foi muito legal essa oportunidade. E naquela época foi uma época nobre também, porque eu tive a oportunidade de conhecer novas indústrias. Em 2009 eu fundei uma empresa, que essa empresa está viva até hoje, chama Aqualive. Não sei se você já ouviu falar. Aqualive. É uma empresa de saúde. Hoje nós vendemos purificadores de água alcalina. Não existia água alcalina no Brasil na época. E foi em 2009 que a gente fundou essa empresa. E eu levei essa empresa para trabalhar com venda direta na época. A gente teve, entre 2009 a 2013, uma grande explosão da venda direta no Brasil. Só que, infelizmente, entre 2012 e 2014, muitas empresas piramidais entraram no Brasil e acabou e por aí vai. E acabou com um sistema de multinível e de venda direta muito sério. Não é que acabou, na verdade ficou muito difícil expandir negócio. Mais de 30 empresas foram, vamos dizer assim, investigadas e tudo mais. E aí ficou muito difícil de trabalhar. E foi quando, na época, os meus sócios decidiram parar com o negócio. E aí foi muito interessante, porque a gente decidiu mudar o modelo para franchise. Aí em 2013 a gente começou a trabalhar com franquia, a gente começou a vender franquia no Brasil. Em 2014 nós tínhamos 28 franquias no Brasil já instaladas, e aí em 2014 eu decidi morar em Portugal. Foi quando eu fui para Portugal e expandi esse negócio da água, no caso, o filtro d'água, né? Ou seja, o sistema de água na Europa. Então a gente foi para Portugal e foi aí quando nasceu um novo ciclo na minha vida, morar em Portugal para expandir esse negócio da água. Então foi muito interessante, porque eu fiquei 10 anos na venda direta, aprendi, criei um produto, vamos dizer assim, para levar para a venda direta, e foi muito interessante essa escola, porque aí nessa vez agora eu era fabricante e também distribuidor ao mesmo tempo, junto com os meus sócios, e a gente ficou ali 2014, 2015, 2016, em 2017... que foi na época ali que estava, de fato, o mercado imobiliário, eu já também tinha um pezinho no mercado imobiliário bem difícil no Brasil. Foi uma época que estava mudando o governo da Dilma e tava ali, teve o impeachment ali naquela época. E foi quando a gente começou a pensar ali em outras oportunidades. Mas eu estava expandindo o negócio lá para Portugal e na Europa. E foi quando a gente não imaginava que em 2019 veio a pandemia. E a gente já estava realmente assim, com uma grande estabilidade, tanto no Brasil como fora do Brasil. Eu tive alguns impasses com os meus sócios, porque eu queria expandir, eles queriam ir para outro lugar, um dos sócios saíram. E aí foi quando a gente decidiu de parar de trabalhar com água. E foi quando eu voltei para o Brasil por causa da pandemia também. Acho que a pandemia foi o grande, vamos dizer assim, nós não vivemos pandemia no Brasil. Acho que a pandemia no Brasil, cara, foi ínfima, perto do que foi a pandemia na Europa. Eu estava em Portugal, do lado de um país que morria 80 pessoas por dia. Então, imagina você saber, Carlão, que você está a um passo, alguns quilômetros de um vírus, porque Portugal teve, vamos dizer assim, todo mundo teve que se fechar rapidamente. Se a gente fosse para o lado de fora, era preso mesmo, literalmente. E a gente saber que ou você era preso ou você morria. Porque se eu fosse para o lado de fora,
eu não tinha mais como, vamos dizer assim, sair de casa para realizar minha atividade, porque era venda direta. Como é que eu vou vender um filtro na casa de uma pessoa? Como é que eu vou fazer uma palestra de água no hotel para as pessoas comprar? Não tinha como. Então você não conseguia trabalhar, você não conseguia sair do país, porque os aeroportos todos fechados. E aí você fica pensando, e agora? O que eu vou fazer da minha vida, né? Então foi um grande desafio. Então eu fiquei ali, só para finalizar esse ciclo, de 2013, 2014 até 2020, 2019, na verdade, nesse business de água. E aí foi quando a gente começou a repensar em tudo que a gente ia fazer da vida. Porque também é o seguinte, filtro em Portugal para vender pela internet, aqui hoje o negócio, a Aqualive, gira, 80% do negócio é e-commerce hoje. Tá. Né? A gente tem ainda as lojas, tudo, mas o e-commerce é muito forte no Brasil. Mas na Europa, um filtro desse custava na época média 1.000 euros. Como é que você vai vender um produto de 1.000 euros? 70% das pessoas nunca compraram nada pela internet naquela época. Então, não era tão difundida a internet lá em Portugal. 60% da população idosa, que você tinha que visitar pessoalmente, instalar o produto. Então, ficou muito difícil. Então, realmente, a gente repensou e eu decidi voltar para o Brasil para até pivotar esse negócio para o digital, né? Eu decidi voltar para pivotar o negócio para o digital. Mas essa empresa continua no teu grupo? Sim. Na verdade, eu sou sócio ainda da empresa. Não opero a empresa, tem um outro sócio que opera. Por um tempo, um período até, a gente teve até uma discussão para que eu pudesse sair do projeto, que eu queria sair, na verdade, e não teve oportunidade, porque eu acredito que todas as empresas na pandemia sofreram. Então, como é que você sai de um empreendimento no meio de uma crise? E aí a gente entrou até na época em litígio, enfim. Hoje, graças a Deus, estou resolvido com os meus sócios, eles estão lá tocando e está tudo bem. Mas do ponto de vista prático, vamos chamar assim, é um negócio que ele, na verdade, ele começou na venda direta, foi para o franchise, se consolidou. E hoje, por causa da internet, o e-commerce é a grande fonte de receita dele, né? Ele vende bastante hoje. Então, eu ainda estou no negócio, mas com outro foco agora, né? Basicamente. Está mais na operação. Não estou na operação. Na operação do negócio. E é muita história, né, cara? Muita informação, muito aprendizado. E vamos entender como surgiu a Unifest. Perfeito. Que hoje é seu core business. Sim, hoje é meu... Eu diria que 90% do nosso foco é isso aí hoje. Hoje, Unifest, como surgiu o mercado educacional na sua vida? Quer dizer, como surgiu não, que a sua trajetória já mostra. Sim. Que o mercado educacional estava ali, né? Sim. Você já usava isso. Já era educador. Já era educador. Mas como é que você vislumbrou isso como um grande negócio? Olha só, eu gostaria de vir aqui, nessa oportunidade, Carlão e Fernando, e contar para vocês uma história bem bonita, que eu estudei o mercado, que o mercado era brilhante. Só que assim... Uma historinha, um conto de fadas. Mas, na verdade, cara, eu vou ser obrigado a contar a realidade dos fatos. E a realidade dos fatos aconteceu o seguinte. Eu volto de Portugal em outubro de 2019. Em outubro de 2020. Setembro para outubro de 2020, numa época que a pandemia tinha ido embora, né? Eu já tinha a primeira onda da pandemia tinha ido embora, eu já tinha mandado minhas filhas embora, eu vim embora de Portugal, e aí eu volto de Portugal para pivotar meu negócio para o digital. E eu falo assim, cara, eu vou ficar 90 dias aqui na Eduz, que é aqui em Sorocaba, meu irmão fundador da Eduz, eu falei, cara, eu vou saber o que está acontecendo, o mercado digital está explodindo, e eu quero trabalhar com digital. Como eu tinha muito conhecimento na área de produto de água, produto físico nessa indústria e tal, eu falei, cara, eu vou pivotar meu negócio para o digital e vou ficar nesse negócio. Eu tenho alguns experts que eu sou parceiro, vou trabalhar com lançamento e tal. Investi pra caramba, foram 3 meses imersivos numa metodologia que eu acredito que foi sempre, as minhas coisas foram muito intensas. Do mesmo jeito que eu tive essa oportunidade de empreender intensamente, eu sempre gostava de consumir aquilo que eu tinha que consumir e aprender intensamente. Então, de forma muito rápida, eu caí para dentro do digital e em 3 meses
A gente investiu mais de 70 mil reais em imersões. Naquela época, estava explodindo na época, o Pablo Marçal, ninguém conhecia. Foi a primeira La Casa Digital naquela época que ele fez, realmente foi explosão. E ali eu vi um mercado novo. Eu falei, cara, eu trazendo esse negócio aqui para o digital, o que eu pensei? Eu falei, cara, eu vou trazer o Expert naquela época para poder construir a minha boca de funil, porque aí ele traz o conhecimento na área de saúde, e depois eu vendo meu filtro, que é o grande sacada do meu negócio, era vender filtro d'água. E fiquei naquilo e tal, e fiquei 90 dias. Pô. Dezembro, volto para Natal, né, tenho casa lá, tudo com minha família, e aí vou falar com meu irmão, me despedir, porque fiquei 3 meses, aprendi o que eu tinha que aprender, agora eu vou me estabilizar aqui e vou tocar minha vida. E aconteceu o seguinte, marquei com ele de conversar com ele ali meados do mês de janeiro, acho que foi dia 19, estava marcada minha viagem, para poder agradecer a oportunidade e tal. 2 dias antes da viagem eu comecei a ter vou colocar aqui agora um passamento, que chama, né? Vamos dizer assim, a me sentir angustiado e eu não sabia por que era. E aquilo ali, aquela angústia, eu falei, cara, tem alguma coisa. Eu até agora não falei de espiritualidade, mas eu queria trazer para vocês o seguinte, há 20 anos, desde que algumas coisas aconteceram na minha vida de lá para cá, Deus se fez presente em muitas horas, me dando direção nas decisões que eu tomei. E eu sempre fui muito temente a esse espírito de sabedoria. Por quê? Porque para mim é um espírito de sabedoria. Quando você está sendo visitado e constrangido positivamente ou negativamente em alguma situação, aquilo ali para mim é um sinal. Tanto que dificilmente hoje eu avanço nas coisas que eu não me sinto bem. Por quê? Porque por mais que a gente acredite que às vezes não é nada, mas aquilo já é um sinal, né? Aquilo já é um aviso. Então, aquilo ali já estava me trazendo cara, eu estou indo para essa viagem e ali procurei o pastor da igreja, que é um grande amigo meu que eu congrego, pastor, vamos fazer uma oração aqui e tal, porque eu não estou me sentindo muito bem. E ele falou, cara, vamos orar. Aí ele falou assim, Francelino, tem um amigo meu, mora na Suíça, eu não gosto de profetada, não sou profeta, mas esse cara, eu acredito que a gente tem que convidar ele aqui para a gente fazer uma oração. Posso ligar para ele orar pela situação? Eu falei, agora, pastor, vamos lá. Ligou para ele, chama Clebson, o nome dele. E aí ligou, Clebson, estou aqui com um amigo meu, tal, queria que você fizesse uma oração aqui, Francelino, ele está indo fazer uma viagem, só que ele não está se sentindo muito bem. Vamos ver o que Deus tem para ele, vamos orar para que Deus realmente revele o que o coração dele está sentindo. Aí ele orou, disse, Francelino e Fabiana, vá para um quarto aí, deixa o Tiago aí, que eu quero conversar com vocês. E ali ele começou a soltar. E aí pega falar. E ali ele falou algumas coisas que me vem na minha mente aqui agora, tão claro como a neve. E o que ele falou? Ele falou assim, olha, você tem uma viagem, assim mesmo ele falou, você tem uma viagem, você tem que levar a família nessa viagem. E na época minhas filhas não iam. Quando eu fui falar para minha filha que ela tinha que ir na viagem, porque uma das coisas que ele falou é que eu não podia contar a conversa para ninguém, nem para minha filha, inclusive, né? Mas eu tenho que levar minha filha. Então, quando eu fui falar para minha filha disse assim: se você me levar para São Paulo, eu fujo de casa. Imagine a situação. E aí ele disse: tem uma viagem nacional em família. Lá nessa viagem você vai conhecer um novo negócio. Esse novo negócio você vai empreender nele. É um negócio tão sólido quanto uma pedra. Você vai identificar que sou eu que estou na direção dele. Você vai sentir. E tem mais. Esse negócio você vai ter a oportunidade de estar na frente de gigantes, de pessoas como vocês, por exemplo, poderosas, que nunca você teria condição de estar se não fosse através desse negócio. Essas pessoas são pessoas muito importantes no mercado que você vai participar. E tem uma coisa, para testificar que sou eu vou lhe mandar para uma viagem internacional, dessa vez sozinho, e você vai entender que essa viagem fui eu que te direcionei. Isso vai testificar, porque a dúvida vai vir, mas você deve caminhar e ficar firme. Não vai ser fácil, mas você vai. Eu olhei para minha esposa e falei, e agora? Eu não contei aqui, mas como eu falei, em 20 anos, muitas decisões que eu tomei, até a volta de Portugal, foi direção divina. Então eu respeito muito
por mais que seja uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, e um profeta que se diz profeta, porque é aquela história, quem sou eu para julgar se é ou não é, né? Só Deus aqui, né? Então eu falei, cara, eu vou e vou fazer, eu não vou duvidar. E eu falei para minha esposa, vamos embora, eu ia ficar em Natal, mas agora eu ia estar vindo a viajar para me despedir, agora eu vou ter que viajar para ficar. Então lá vai eu, com mulher, 2 filhas, na época eu não tinha meu filho, e viajo para Sorocaba, e chego, olho para o meu irmão e falo, ó, tô vindo para ficar, em vez de eu chegar lá e dizer que eu tô vindo para me despedir, para agradecer, tô vindo para ficar, não sei onde vou ficar, não sei o que eu vou fazer. Não sei o que eu vou fazer. Já lhe adianta, a única coisa que eu sei é que eu não vou trabalhar na Eduz, porque eu pensava para mim, né? Eu falei, cara, eu sou empreendedor, não vou, né, de fato, arrumar um trabalho, não, eu vou empreender alguma coisa que ele vai me mostrar. Então, não sei o que é, não contei nada daquele período. A única coisa que eu lhe digo é o seguinte, isso você não pode contar para ninguém. O Clebson falou. Você só vai poder contar quando tudo acontecer, porque daí vai ser para honra e glória do Senhor Jesus. E assim eu fiz. E eu falei isso pro meu irmão, e eu disse, ó, tô vindo, e cara, aí meu irmão disse, cara, vai pra praia, vai pensar, vai... E eu, logicamente, naquela ansiedade de descobrir o que era, falei, não, é isso mesmo e tal, mas, enfim. E começo a conversar com ele e tal, e aí, entre uma conversa e outra, eu cheguei para ele e falei, cara, me fala uma coisa, se fosse você que estivesse hoje começando no meu lugar, o que você faria? Qual o negócio? Ele falou, Neto, é o seguinte, se eu não tivesse começando a Eduz hoje, que na verdade a Eduz já está, né, em frente, já foi, eu tenho mais de 100 oportunidades aqui, porque o mercado digital ele é muito forte, muito poderoso. Mas eu vou puxar um aqui que eu faria. Eu iria trabalhar com a educação formal. Eu iria transformar conhecimento em projetos educacionais formais, MBAs, pós-graduações e por aí vai. Então, eu não posso fazer isso hoje porque eu estou cuidando da cultura da Eduz, mas eu estando no seu lugar, eu iria fazer isso. Falei, mas trabalho com faculdade? Você está maluco, as faculdades estão tudo quebrando. Está aqui, ó, eu fiz uma pesquisa de mercado, na hora eu leio as 5 maiores faculdades aqui do Brasil, que estão na bolsa, tudo com resultado negativo, o mercado da educação formal vai acabar. Ele falou, vai não, cara, vai se transformar, você não está entendendo o que está acontecendo. E ali ele falou, faz o seguinte, faz um teste, vai pesquisar, vai conversar com gente. Eu falei, vou pensar. E aí fiquei pensando aquilo, eu falei, tirar 90 dias, o tal do MVP, né? O empreendedor tem isso. Eu fiquei 90 dias falando com um e com o outro e decidi dar esse tempo. Porque eu fui entender o que era. Então, eu fui conversar com quem tinha pós-graduação, quem não tinha, fui conversar com o dono de faculdade e tal. E no meio do processo aconteceu o seguinte, em março, isso aconteceu em janeiro, passado fevereiro, e eu pesquisando e tal e tudo mais, me liga um amigo meu e disse assim, fala, Vaso. E aí, como é que estão as coisas aí? Tá em Sorocaba? Cara, deixa eu te perguntar. Eu vi aqui uma viagem aqui do Brunet, Thiago Brunet, para Dubai. E eu vi aqui que o nome do Eugênio tá na relação, teu irmão. Eu só não vi o teu nome. Eu falei, cara, eu nem tava sabendo que ele ia e tal. Não, beleza, cara, que legal. Tal. Então, Vaso, vamos, eu vou para essa viagem, vamos estar junto e tal. Falei, Vaso, não vou não, cara, acabei de me mudar e tal, tô com a família aqui e tal, e não tem condição, tô no meio começando um negócio, vou lá pra viagem, cara, já investi muito em mentoria, muito em coisa, cara, tem que botar em prática agora, né? Falei, não, Vaso, vamos. Ele disse, rapaz, não vou não. Eu disse, cara, você vai, bora, rapaz, deixa de... Aí eu disse, meu amigo, deixa eu lhe falar, quanto é essa viagem? Eu disse, 36 mil, você tá maluco, 36 mil... agora que eu chego, eu vou investir 36 mil. Você tá maluco, velho? Você tá doido? Acabei de chegar, pai, pós-pandemia, no meio do fogo. Não tem condição, não. Eu disse, meu amigo, não tô perguntando se você tem dinheiro, não tem, não. Eu tô dizendo que você vai porque Deus tá mandando você ir. Eu tô pedindo aqui o seu passaporte para você viajar. Eu tô comprando sua passagem, amigo. Nossa. É um presente. Nossa. Aí na hora, pá! Você não tinha feito a conexão ainda? Não tinha feito a conexão ainda. Viagem internacional, você vai sozinho. O cara estava pagando a minha viagem. E uma viagem, com todo o respeito, de negócio, mas também de espiritualidade, onde estava indo, inclusive,
grandes pessoas do mercado e eu estava, nesse momento, tendo a oportunidade de ir para lá. Claro, não era questão financeira, porque se eu tomasse a decisão de ir, eu iria. Não era questão do momento, mas era questão do seguinte, cara, para mim não fazia sentido nenhum ir para aquela viagem. Mas quando ele fala aquilo, eu falei, captei. E aquilo ali começa a me alimentar. Nessa viagem eu conheço grandes pessoas lá, grandes amigos meus lá, estavam lá. E aí, a partir dali, começa uma nova conexão. E ali eu comecei, não só por essa viagem, mas a partir daquela viagem eu comecei a uma busca diferente, porque eu comecei a crer. Antes eu acreditava, mas é aquela história, era uma crença, vamos dizer assim, eu estou aqui, eu confio, mas eu também não sei para onde eu estou indo. Mas ali eu começo a pensar, cara, será que é esse negócio? Será que é esse? E ali eu comecei, fui colocado na frente de grandes homens do mercado de educação, tive a oportunidade de conversar com grandes nomes do mercado, bilionários do mercado, reuniões de negócio, né? Então, assim, quem sou eu para estar na frente de um bilionário? Então, eu fiquei na frente de vários bilionários. Então, aquilo ali começou, ele falou que eu ia ficar na frente de grandes homens, grandes figuras, não só financeiras, grandes referências de mercado. Eu não teria, Carlão. Quem é Francelino, lá do interior do Rio Grande do Norte, está na frente de grandes referências a nível mundial hoje. Do mercado educacional. Então, aquilo ali me mostra um outro lado da moeda. Que é o quê? Quando Deus quer e direciona, meu amigo, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Eu venho de uma crise. Mas pura realidade. Eu venho de uma crise, porque eu estava voltando da pandemia. Eu venho de um ponto de inflexão, porque eu queria fazer meu negócio rodar. E Deus me manda para um lugar, para uma terra totalmente diferente, para um negócio que eu nunca fiz na minha vida, tão sólido quanto uma pedra, que a educação é. E aí, que diria, Carlão, eu começo a desenvolver um negócio novo. Então, aqueles 3 meses viraram 9 meses, foi uma gestação. Eu fiz 6 pilotos de pós-graduação, dos quais 2 foram muito bem sucedidos, os outros 4 entraram no mercado, mas, enfim, foi só uma turma. E no dia 1 de outubro de 2021, nasce a Unifest Educacional do Brasil. A partir dali eu comecei a entender, cara, Deus é Deus e ele realmente, não é que a partir dali, eu já entendia isso, mas eu digo assim, eu não tinha como te dar uma resposta diferente. O que fez o Francelino entrar no mercado educacional e criar o Unifest? Cara, foi uma promessa. Foi Deus. Foi uma promessa divina que me direcionou, a minha esposa, para a gente ir para esse lugar. E aí, a partir dali, eu começo o quê? Eu começo cada vez mais a entender que é a direção dele. Ali o negócio começou a crescer. No ano seguinte, a gente já tinha alguns milhões de reais de faturamento, que foi o primeiro ano da Unifest, a gente faturou mais de 8 dígitos. Então, foi um negócio, assim, para mim, muito impactante, porque era o meu primeiro ano, era uma startup, de fato, insurgente, uma empresa que estava, na época, começando e explodindo. No ano seguinte foi o ano que eu lhe conheci, Fernando, foi o ano que a gente teve a oportunidade de comprar uma faculdade, então a gente comprou uma faculdade e nos tornamos uma IES, uma instituição de educação superior. Então, nasceu a FEST, até isso, porque o Unifest nasceu pelo método FAST University, que era como você criar um negócio de educação formal rápida. E Unifest foi uma abreviação do nome, e o FAST virou o nome da faculdade, que é FAST, FAST, que é Faculdade de Administração, Saúde e Tecnologia, que é as 3 áreas que a gente trabalha: negócio, saúde, principalmente a área de saúde mental, que a gente está junto, e tecnologia, porque é o berço hoje do nosso ecossistema, né? Nós estamos dentro da Eduz e a tecnologia. E aí, cara, eu tenho várias coisas que aconteceram de lá para cá. Completamos agora 3 anos. Nós somos uma empresa, um ecossistema com várias empresas abaixo, vários CNPJs que nós somos parceiros e sócios. E detalhe, vários empreendedores que viraram empresários da educação através da nossa oportunidade. Então, o que eu tenho para lhe falar sobre isso? Eu tenho para lhe falar o seguinte, que mais uma vez, o desejo, a fé e principalmente o próximo nível foi mais forte do que o medo, porque, meu amigo, foi muito medo. Imagina eu com a família toda dentro de um lugar onde eu não tinha ideia do que ia acontecer. A segunda onda da pandemia tinha acabado de começar, eu não sabia, podia ter vindo outra grande
tragédia mundial. Sim, com E certeza, eu estava sim. começando um novo negócio cego. Mas eu tinha uma coisa, uma promessa. E foi o que Deus pediu. Meu amigo, não comente com ninguém, não fale com ninguém. Só Confia. crê e vai embora. E foi isso que aconteceu, meu amigo. Como eu falei, queria muito contar para você uma história bonita. Josué 1,9. Não foi eu que te falei. Seja forte e corajoso. E acabou. Não temas. E vai embora, né? É isso. Então, foi isso aí, cara. Queria bem. contar uma história bonita, mas contou uma história Contou uma linda. história Não, o que eu falo é o seguinte, não é que foi uma história feia. Não. Mas É um conto de fada. não Foi através de um business plan muito bem não foi. executado, de um estudo, não. É. Deus mandou fazer, eu fui, fiz e tá aqui. E tá aí, foi, pronto. Como sempre, foi a história de ser fazedor. A gente foi e aplicou essa linha, né? E diante de tudo isso que você aprendeu, do que você viveu, tanto do lado de fazer, de fazedor, como você bem colocou logo no início da sua fala, ao ponto da espiritualidade, como você acaba sendo um gestor de negócios para outras pessoas, as pessoas têm uma ideia na cabeça, um sonho no coração, mas não sabem aplicá-lo, transformá-lo aquilo no business, né? Como é que você constrói uma mentalidade faixa preta com essas pessoas? Como é que você faz isso? Como é que é esse mecanismo, esse processo de trazer a sua mentalidade faixa preta, a sua solidez nesse ramo para pessoas que só têm um sonho? Tem um sonho, um desejo muito forte e um conhecimento, mas não sabem como fazer. O que eu descobri e o que eu aprendi sem saber, inconscientemente, nos meus 30 anos de empreendedorismo, porque como a gente fez o cálculo agora são 33, né? Os meus últimos 3 anos eu consegui organizar um pouco mais esse conhecimento que eu adquiri nos últimos 30, né? Mas o que eu aprendi basicamente foi o seguinte, é que a nossa vida, o nosso projeto, o nosso empreendimento, ele basicamente ele é o quê? Ele é o conjunto de habilidades e de experiências que você acumulou durante esse período. Sempre vai ser isso. Então, por exemplo, se eu pegar qualquer pessoa hoje, qualquer pessoa, pode ser, vou te falar, um taxista, um Uber, ele tem conhecimento arregado por trás da vida dele, por trás do espaço transicionado de experiências que ele viveu dos últimos anos ou das últimas décadas ali, se tiver muita experiência, que aquilo ali pode se tornar, vamos dizer assim, num grande empreendimento. Eu não estou falando nem só de educação, porque muitos estão pensando agora, não, mas tudo vira curso, tudo vira negócio da educação. Não, eu estou falando negócio até de produto mesmo, de venda. Porque, na verdade, as pessoas, elas nada mais são, Carlão, do que a prova ou o resultado para alguém que ainda não viveu o que ele já viveu. Então, basicamente, se eu pegar a história de vida do Carlão, ou a história de vida do Fernando, ou a história da vida de quem está assistindo agora, alguém ainda não passou por aquilo. E alguém gostaria de viver aquilo. Então, isso pode se configurar, por exemplo, num produto. Por exemplo, eu trabalhei com água. Vamos supor que eu não tivesse passado pelo mercado da educação. Nesse momento agora, se eu contar minha trajetória de água e eu montar um outro produto de água, ou se eu decidir trabalhar com água, eu vou conseguir impactar alguém que vai, naquele momento, comprar o meu produto. Seja isso como consumidor final, ou seja isso como produto para um futuro empreendedor vir trabalhar comigo. Então, no fundo, a sua jornada ou as suas faixas que você vem adquirindo sempre vão virar matéria-prima para o seu próximo nível que você vai viver. Perfeito. Em qualquer estágio que você esteja. Vou dar uma experiência muito prática agora. Eu tenho uma outra filha de 19 anos que ela acabou recentemente agora, ano passado, ela estava em dúvidas qual vestibular fazia e tal. Uhum. E ela foi logicamente, fazer a pesquisa e ver tudo. E eu falei assim, filha, você conhece essa faculdade aqui? E foi apresentado que eu achei muito interessante, uma faculdade
chamada Link School of Business. Quem não conhece, né, Sim, procura. sim. E aí eu sou muito, nesse mercado, apaixonado pelos cases de sucesso, e ela é um grande case. E aí eu fui falar para ela e ela foi pesquisar. E aí eu matriculo ela numa jornada Link, que chama uma jornada que você começa, é praticamente o vestibular dela, e aí ela começa a fazer um curso preparatório para passar no vestibular. Porque o vestibular lá são 4 desafios, e você combina entre experiências práticas, entrevistas, você tem que fazer um vídeo para se vender. É bem interessante a jornada para você entrar na faculdade. E no meio do caminho, olha que interessante, ela começa a estudar nesse curso preparatório, e uma noite eu vejo ela falando lá de DISC, né? DISC. Não sei se vocês... Sim. E aí eu disse assim, filha, mas o vestibular tem a ver com DISC? Pai, nós temos que entender de perfil comportamental, porque... E ela começou a me ensinar, eu falei, que bacana, cara. Eu vim saber desse tal de DISC, se era de comer ou de passar no cabelo, com 40 anos de idade. A minha filha com 18 anos, cara, 17 para 18 anos. Já sabendo que é perfil comecei a entender o que é perfil. Eu falei, que bacana, cara. Já gostei da faculdade, só pelo vestibular. Eu falei, bacana. E aí ela foi, resumindo, ela fez o vestibular, na última fase, que é a fase qualificatória, que vai para uma entrevista em inglês com uma pessoa da faculdade, ficaram 600 e poucas pessoas, fizeram a entrevista e tinham 100 vagas. Ela não passou, ela ficou em 153. E aí, lógico, é uma mensalidade de R$12.000, então não é todo mundo que tem esse valor. Foram ficando alguns no meio do caminho, e aí chamaram até a vaga 151, e ela não foi chamada. E eu vi a minha filha por 24 horas dentro de um quarto chorando. Eu falei, Deus sabe o que faz. E quando ela saiu, eu disse, filha, a sua primeira vitória. Porque o empreendedor, ele não é só vitória. Não, de forma alguma. Então, até a derrota vira vitória. Porque agora que você tem que provar que você agora passou para a próxima fase. Por quê? Você tem que vencer isso e foi só um vestibular. Olha o quanto você aprendeu. Para mim, aqui dentro, eu estava vibrando. Não porque ela não foi aprovada, mas porque ela estava vivendo aquela experiência. E o legal que eu aprendi, né, na minha jornada como atleta é sofrer pela derrota é ótimo. Perfeito. O luto é importante. Sim. As pessoas, não chora, não fica triste, não, chora. Quando eu vejo, por exemplo, um atleta, né, eu treinei lutadores durante um tempo, e eu via alguns, quando perdiam, rindo, aquilo me incomodava profundamente. Cara, ele não está ali. O desejo, o sonho não é maior do que o que ele quer. Ele quer o glamour, ele quer os louros da vitória, ele quer os resultados que vêm com a vitória, mas ele não quer viver o processo. Então esse cara não merece ganhar. Então, porque ele sorria ao perder. E quando eu vi um cara chorando, lágrimas, xingando o mundo porque tinha perdido, eu falei assim, esse vale investir. Porque esse sentiu a dor da derrota, vai voltar mais forte. Foi o que eu aprendi comigo e que eu chorava, eu dava soco na parede quando perdia. E quando eu perdi isso, eu vi que era hora de parar. Olha aí, que legal. É bem por aí. E aí, olha que interessante para responder aquilo que você me perguntou, Carlão. Aí ela vai, eu disse assim, filha, e aí? Vai fazer o próximo vestibular? Não sei, pai, não sei. E, logicamente, se aproximando da época, porque cada semestre. Só que aí ela se matriculou em outro vestibular, porque tinha época para vestibular, para o outro vestibular, e ela fez o vestibular da SPM, para propaganda e marketing. Foi aprovada, passou, ficou feliz da vida e começou o curso, né? Eu também não deixei ela bem à vontade. E ela está apaixonada pelo curso. Inclusive, esses dias fez um desafio aí de uma campanha publicitária, ganhou o desafio, foi lá na BMW apresentar a campanha de marketing, 19 anos. Mas por que eu estou contando isso? Não é só para, mas você está contando a história da sua filha, pai coruja. É também. Mas por que eu estou contando isso? Porque a experiência que ela teve já gerou a oportunidade para ela criar a próxima fase dela. Perfeito. Virou. O fruto disso é o quê? É que a matéria-prima, que foi aquele ano que ela passou, ela foi suficiente para ela gerar a próxima oportunidade de empreender. Porque ela estudando, ela está empreendendo. Porque empreender tem a ver com inovação
dentro da onde você está. É o intraempreendedorismo. Empreender não é só criar negócio. Sim. Você empreende dentro de casa, você empreende na escola, você empreende no trabalho. Então, no fundo, em resumo, a pergunta que você fez é, cara, como é que essa pessoa que não tem recurso, como é que essa pessoa, Francelino, que você pega, que tem um sonho, tem uma história de vida, transforma num negócio? É exatamente isso. Qualquer pessoa, nesse momento agora, se eu começar a fazer a modelagem na minha filha, ou em qualquer pessoa que tem uma história, que tem a matéria-prima, que é experiências, ali você extrai insumo suficiente para você criar qualquer empreendimento. Seja ele qual for. Inclusive no negócio dos outros. Porque no fundo, o que é empreender? É usar a sua experiência, usar combustível, usar força de vontade, usar desejos, sonhos para atingir algum resultado. Seja ele seu ou de alguém. Porque quando você está colaborando para alguém, alguém está investindo em você para você estar empreendendo para alguém. Porque no final, o empreendedorismo é isso, é você fazer diferente, de forma diferente, na hora diferente. O que você não tem, o que você tem, não importa. Mas é você fazer isso. Então, Carlão, não importa. Esse negócio de nascer em berço de ouro, ou teve oportunidade, ou não teve. Quantos meninos a gente não vê aí em sinal, que começa do nada. Tem muita história de sucesso. Aliás, o Brasil é recheado de pessoas, tem bilionários. Você vê o velho da van, você vê outros aí, o próprio Silvio Santos, que começou como engraxate. Tem muita gente aí boa, que é grandes multiempreendedores que começaram do nada. Então, não existe desculpa. O mercado digital ainda não chegou no seu ponto máximo ou ele está saturado? Bom, eu costumo falar que o mercado... primeiro, não existe mercado digital. O digital é só um meio para você atingir. O que existe, na verdade, é economia real. E o digital veio para ampliar e amplificar aquilo que você já é. Se você é grande no físico, no digital você vai ser gigante. Agora o digital não consegue fazer milagre, não. Então, na verdade, todo mundo tem que entender que na vida você vai passar por três fases. Clarificar, estabelecer e escalar. Se você for inventar de escalar, que é o que o digital faz, alguma coisa que não está estabelecido, vai ser uma derrota. Você vai perder dinheiro, você vai perder tempo. E principalmente o que não está claro. Então, quando você clarifica algo que você estabelece, você consegue escalar. Então, esse negócio da saturação, primeiro, o digital é um meio. Segundo, para mim não existe mercado saturado. Não existe mercado saturado. Vou dar um exemplo aqui bem simples. Não existe o oceano vermelho? Não, para mim não existe, não. Aliás, você cria o próprio... Quanto mais vermelho for o mercado, maior é a oportunidade de você criar um oceano azul. Olha só que interessante. Olha isso. Presta atenção, isso aqui é muito sério. Há 20 anos atrás, ninguém tinha esse aparelho de celular. 20, 30 anos atrás. Todo mundo tinha o quê? As linhas telefônicas. Lá não tinha. Então era uma grande oportunidade. Pô, tendência de mercado, não existe. Celular era caro para comprar, pagava para ligar, pagava para receber. Hoje tem mais celular do que gente no mundo. Centenas de milhões de aparelhos celulares. É ou não é? É verdade. Então, se você para analisar, o mercado de telefonia celular e de comunicação está saturado. Só que o interessante é o seguinte, o mercado ele satura e desatura a cada segundo. Por quê? Porque a demanda ela existe. Então, no momento que você tem pessoas usando a comunicação e elas precisam se comunicar, cada vez mais você vai ter um mercado que está em alta expansão, em alto crescimento. E não foi por causa disso que o mercado, a quantidade de telefone já existia quando Steve Jobs criou o iPhone. Só que o que ele fez? Ele inovou. E aí ele cria uma plataforma, quando eu digo ele, teve outras pessoas que criaram também em outras plataformas, cria um negócio chamado smartphone, e que na verdade não é só um telefone, apesar de você usar para ligar, mas você faz um bocado de coisa aí no seu telefone. Você usa como mobile, computador, agenda, computador, tudo. Acho que a última coisa é ligar. Pois é. Hoje em dia. Só que, olha só que interessante. Já existia muito celular, então já estava saturado. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho certeza absoluta que se você quiser criar um novo mercado aí dentro
Quantos aplicativos não estão sendo gerados nesse momento? Nesse minutos, aplicativos bilionários estão sendo criados através de um mercado que já está saturado. Então não existe mercado saturado. O que na verdade existe é a falta de criatividade para um mercado insurgente. Por quê? Porque todo mercado ele é insurgente. Então o tal do Oceano Vermelho, que sempre fala, ele sempre vai existir para uma oportunidade para você ir para um Oceano Azul. Não há hipótese. Educação. Educação, eu vou trazer aqui só para finalizar essa parte. Você vai para um país que todo mundo pode pensar, o mercado da educação está saturado, quantidade de faculdade, quantidade de escola, quantidade... Carlão, um dado que eu não sabia. Sabe quantos por cento das pessoas, falando de educação formal, que terminam o ensino médio dos 16 anos aos 22 anos, que é a média que as pessoas entram na faculdade, sabe quantos por cento das pessoas conseguem entrar na faculdade? Não, no Brasil. Chuta aí. Ideia. 17% apenas. Nossa. Que conseguem entrar, não estou falando nem que termina. Que entram. Que entram. Então nós estamos falando de 83% das pessoas de ensino médio que não conseguem entrar na faculdade, que por acaso não vão para nenhuma faculdade. Olha o tamanho do mercado que você tem para trabalhar. Isso é uma grande dor. É uma grande dor. Sim. Então, se tem uma dor, tem uma oportunidade. Impressionante. Se tem uma dor, tem uma oportunidade. É a mesma coisa das escolas de inglês. A maioria da população não sabe falar inglês, Não mas, sabe falar. mas quer falar inglês. Mas quer falar. Então as escolas de inglês não estão saturadas, o mercado está aí. E, na verdade, para cada uma pessoa, vamos entrar na sua área agora, que é a área de artes marciais, para cada uma pessoa que se levanta hoje dizendo assim, vou fazer jiu-jitsu, nós temos quantas milhares de pessoas que nem sabe qual é, de fato, o benefício que uma arte marcial pode trazer na vida do ser humano. Então, não existe mercado saturado. Isso está na cabeça das pessoas. É muito interessante você falar isso, porque o conceito do Oceano Vermelho fica vermelho por causa do sangue, né? Sim. Se de repente você não vai entrar no mercado de inglês competindo diretamente com uma WhatsApp, por exemplo. Sim. O que não significa que não existe espaço para um outro modelo de inglês para adulto. Sim. Sim. Perfeito. De educação ou de qualquer outro exemplo que a gente possa dar. Mas, pô, diretor, isso bom. aqui é ouro, hein? Isso é ouro mesmo. Como eu falei, Mestrão, que era NBA, falar com esse cara. MBA. Pô, meu irmão, aprendizado incrível. Esse episódio a gente vai ter que dar certificado no final. Quem quiser certificado, Já sabe onde procurar. E só vou puxar um gancho aqui, a gente vai pro IPOM, mestrão. Porque quando você fala, isso tudo que você falou ali da questão do empreendedorismo e tudo mais, desmistifica um primeiro ponto que é, nem tudo vai virar curso. Desmistifica o outro ponto que é, nem todo mundo vai virar empreendedor no sentido de ter o seu próprio CNPJ. Sim. Entretanto, quem tem esse perfil ser elitista, porque tem pessoas que têm Total. esse perfil, ok. Se eles conseguem adicionar ao jogo dele essa visão empreendedora para fazer isso para um empresário, acho que todos nós aqui concordamos que esse cara vai ser muito bem remunerado. Sim. Porque o empresário está atrás de um profissional desse. Com certeza. Então Quem ele vai quer? sair da média. Todo empresário quer um cara com esse perfil. Então mesmo quem está assistindo a gente aqui, de repente, que está nessa de entender se empreender para ele ou não, e chegou na conclusão, de repente, que empreender no sentido de abrir um CNPJ, correr os riscos que a gente corre, aquilo tudo que a gente sabe que é a nossa vida ali do dia a dia, se de tudo isso que você falou, a pessoa que tem esse perfil pegar isso e falar, não, peraí, eu preciso colocar uma visão empreendedora dentro do meu próprio emprego, dentro do trabalho que eu entrego, essa pessoa tem uma oportunidade gigantesca na mão dele. Verdade. Na mão dela. Na verdade, Fernando, eu sou um cara que, assim, eu nunca tive uma carteira de trabalho na vida. Não é que eu me vanglorie por isso, tá? Eu não sou contra, apesar de todo mundo usa o jargão, né? Tem aquela história da CLT e tal. Eu não sou contra quem é CLT. Na verdade, eu acho que cada caso é um caso, só que é o seguinte. Perfeito. Eu nunca passei pelo mercado executivo, eu não segui uma carreira executiva. A minha jornada foi empreendedora. Né? Eu nunca trabalhei assim, apesar de eu ter sido militar e tal, mas eu nunca trabalhei assim como executivo de uma multinacional, como uma empresa. Mas eu tenho grandes amigos que são executivos, eu vou falar. Eu tenho grandes amigos que são executivos multimilionários, que eu tive a oportunidade de conhecer na vida. Inclusive, alguns deles teve a oportunidade de ficar bilionários com grandes transações de M&A. Isso significa o quê?
é empreender também. Ou seja, Evidente. alguém investiu na sua capacidade de execução e, de fato, usufruiu a moeda, que era conhecimento e informação que você tinha, para poder o quê? Escalar e gerar resultado com aquele recurso que foi construído. Porque se você não é empreendedor de si mesmo, você vai estar empreendendo para alguém. E na vida é isso. Se você plantou, você vai colher. E existe o jogo, né? Existe o jogo do empreendedor, existe o jogo, por exemplo, do mercado executivo. Hoje, como a gente está trabalhando na área da educação, a gente estuda muito essa história das profissões, carreira, C-level e tal. Como criar, de fato, por exemplo, para onde vai a educação do futuro, as profissões de futuro. Porque no passado, as indústrias que construíram as atividades profissionais que existem nas faculdades, ou seja, as carreiras que existem hoje nas profissões foram criadas há dezenas ou centenas de anos. Só que hoje, todo dia surge uma nova profissão. Aí a pergunta é, essa nova profissão, o que eu quero dizer para você? A primeira grande empresa que você tem que entender que você tem que empreender é o seu CPF. Se você vira empreendedor de si mesmo e realmente faz com que aquilo que você está fazendo, que você está sendo remunerado, está levando, logicamente, alguém para o próximo nível, você vai junto, não tem como não ir. Sim. Então, a decisão que você tem de criar um CNPJ para você ou alguns CNPJs para você é mais uma mera formato de modelo de negócio. Ou eu diria que modelo de empreender, modelo de empreendedorismo. Só que no fundo, em resumo, o que é mais importante? É você saber exatamente que aquilo que você está plantando, você vai colher na mesma medida. Eu aprendi duas coisas nessa jornada que para mim fizeram total diferença. Por acaso aprendi com meu irmão também, que é um grande, talvez é o principal mentor que eu tenho hoje nesses últimos anos, que foi quando eu estava exatamente passando o meu pior pesadelo, na época da pandemia lá em Portugal. Eu liguei para ele e falei assim, Eugênio, cara, acabei faltava 2 dias para me viajar, o voo foi cancelado porque o aeroporto fechou, não tinha como voltar. Eu tinha que ficar no meio da pandemia, numa situação completamente adversa, imagino como é que estava lá. E aí eu perguntei para ele, se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Eu só quero saber disso. Ele falou, Neto, eu lhe falo 2 coisas, né? Primeiro, se você tivesse todo o seu patrimônio agora líquido na sua conta, que você não tivesse preocupação para o resto da sua vida, o que você ia fazer amanhã? Eu falei, cara, é a mesma coisa que eu estou fazendo hoje. Ele disse, primeira coisa, você tem que estar no propósito certo. Se você vai continuar fazendo, então porque você está no seu propósito. Porque uma coisa é meio de vida, outra coisa é missão de vida. Então a gente tem que separar. Por quê? Porque quando você une a missão de vida no meio de vida, ninguém te segura. Então, o meu meio de vida era a minha missão de vida. Então, na hora que você tem isso, você está no seu propósito, você vai embora, você vai avançar. Então, não pare, continue nisso. Segunda coisa, porque isso serve como combustível para gerar energia. Segunda coisa é o seguinte, tudo passa. Ninguém planta quando está chovendo. As pessoas plantam no deserto. Pode chover canivete, meu amigo. Continue plantando. E ali foi a grande sacada minha. Por quê? Porque a pandemia eu não tinha como, imagina, eu não tinha como sair de casa, e eu tinha que me virar. E na época, os bancos fechados, não tinha como sacar dinheiro e tudo. E sabe aquele filme Em Busca da Felicidade? Sim. Que ele vendia uma máquina para sobreviver? Sim. Eu vendia uma máquina por semana para sobreviver. Cada filtro que eu vendia, era 1.000 euros o filtro, eu vendia por 300, 400 euros com desconto ali. Naquela semana, era o meu dinheiro da semana que eu tinha para comer. Então, eu não parei de plantar, só que aquilo me deu a oportunidade de aprender outras coisas. Entendi. Só que o que ele quis dizer com isso? Continue fazendo o que você faz, porque você faz com paixão, e não pare de plantar, porque isso que você está vivendo vai passar, a pandemia vai passar. E aquilo foi suficiente para me dar combustível para mim ir para a próxima fase. Então, em resumo, o que eu quero dizer, Fernando? Se você está no seu propósito de vida, seja empreendendo, ou seja sendo executivo, também empreendendo de uma grande empresa, ou de uma empresa que você realmente confia e acredita, você está no caminho certo. Segundo, porque tudo é fase. Segundo, você tem que plantar. Ganhando bem, ganhando mal,
Se você plantar, tudo aquilo vai passar. E a única certeza que você tem é que você vai colher. Vai chegar a colheita. Um dia vai chegar o momento da semeadura, né? Vai chegar o dia da semeadura, meu amigo. Então, a única certeza que você tem é que se você plantar nada, você vai colher nada. Se você plantar alguma coisa, você vai colher. Então, em resumo, empreender sobre isso. Eu respeito muito quem tem um CNPJ, porque é mais difícil você empreender no CNPJ do que no CPF. É muito mais difícil. O compromisso, quando você tem responsabilidade com outras pessoas, que você sabe que você não está aqui só por causa de você e da sua família, você tem outras famílias, isso realmente é muito desafiante. Sim. Então, de fato, é uma modalidade, vocês estão de parabéns com esse podcast, porque eu acho que é trazer exatamente a realidade de uma outra atmosfera, para que você possa realmente trazer a realidade do que é você viver numa arena onde você não só tem que trazer o fruto para dentro de casa, mas para dentro de outras famílias, porque você precisa manter esse ecossistema vivo para que outras pessoas possam se beneficiar e beber dessa água. Então é muito louvável esse momento de empreendedorismo. Pô, perfeito. E agora a gente tem o... Muito bom, né? Agora tem o Ippon. O que é o Ippon? O Ippon é o golpe perfeito, né? No judô. Vambora. Aquela queda perfeita. E a gente tem aqui o Ippon, que é a nossa resposta perfeita, né? Ou seja, a resposta perfeita do nosso entrevistado. É o bate-bola, é o famoso ping-pong. A gente fala e você responde bate-pronto e a gente faz essa troca aqui, né? Vai, Fernando, bora lá? Começa, Fernando, você, vamos lá. Negócio digital ou negócio físico? Digital. Previsibilidade ou ousadia? Ousadia. Ensinar ou aprender? Ensinar. Foco no lucro ou no propósito? Propósito total, né? Geração Z em uma palavra. O futuro. Se pudesse voltar no tempo, faria igual ou diferente do que fez? Tudo igual. Unifest em uma palavra. Transformação. Pô, legal. Fechou. Fechou. É isso aí. Eu vou propor uma última pra gente fechar. E o livro. Não, calma aí. Vamos falar. Tem uma que faltou aqui. Qual foi? Família. Isso é pesado. Você quer perguntar a mim? Eu te Não, família. Uma palavra. Família pra você. Ah, Amor. Legal. boa. Aí eu vou implementar outra. Então vai. Diante do que ele falou. Deus. Tudo. Beleza. Aí se a gente fecha aqui Fechamos o nosso tudo. Ippon. Mas, como você bem colocou, já introduziu ali o livro, né? Deixa eu explicar aqui que, de repente, tem gente que não está seguindo a gente. Falar nisso, segue a gente aí, faz o Triple C, né? Curte, compartilha e comenta. Agora é o seguinte, se você nunca viu nosso programa, estava navegando ali no YouTube, ouviu um corte no Instagram e resolveu assistir o programa, presta atenção. Nós somos o Faixa Preta Talks, que é um podcast de empreendedorismo, de incentivo, de histórias inspiradoras. E nosso programa ele trabalha por temporadas. Ou seja, o Faixa Preta Talks está vivendo a sua primeira temporada. E nossas temporadas são 12 programas. Então, a cada programa, a cada faixa preta que senta aqui neste sofá, ele traz um livro que foi importante para a sua trajetória, um livro que trouxe insight ou que fez uma transformação de mente nele para ele chegar no nível de excelência. Então, todo faixa preta que vem, ele dá um livro, escreve no livro uma dedicatória, um insight, para que você possa um dia receber esse livro. Como que eu vou receber esse livro, Carlão? Fala para mim. Calma, serão 12 livros. Já começar uma biblioteca. Ao final da temporada, iremos fazer um sorteio. A gente está decidindo ainda. Ou a gente vai fazer um leilão, tá? E pegar o que for arrecadado por uma instituição de caridade. Vamos tentar fazer o social também, a gente está decidindo. Ou um sorteio mesmo, a gente faz um sorteio digital via Google, pum, o seu nome piscou ali na tela, você vai ganhar 12 livros. Não é um, não é dois, não é três. São 12 livros com insight de mentes brilhantes, mentes que chegaram no sucesso. Aquele sucesso que você quer chegar. Então é o seguinte, fica ligado aí que a gente agora vai saber que livro... Qual é o livro que o Francelino Neto tem pra gente e esse livro pode ser seu. Então fica ligado, todo episódio, amigo, assiste aqui o Faixa Preta Talks. Fechado? Combinado?
Francelino, diz para mim qual foi o livro aí que marcou tua vida. Cara, é incrível quando eu recebi essa missão de trazer um livro, né? Foi num momento que talvez eu tivesse a oportunidade de trazer ali entre dezenas ou centenas de livros que fizeram diferença na minha vida, mas, cara, veio um livro, assim, na cara dura, que foi isso aqui, ó. A própria Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Não poderia ter outro livro. Não poderia. E por que esse livro? Eu poderia aqui também dizer para vocês que eu sei de toda a Bíblia, eu conheço toda a Bíblia. Na verdade, esse livro não quero ser clichê aqui e ficar falando que talvez muitas pessoas, de fato, que são realmente mestres na palavra, iriam falar. Eu queria falar de 2 pontos aqui. O primeiro ponto é o seguinte: Deus me trouxe muitos insights e muitas direções através de alguns momentos que eu vivi na minha vida e que puderam realmente serem game change, ou seja, serem realmente pontos de inflexão e me direcionar. Então, é um livro que eu diria que, apesar de todo mundo falar que é um manual de vida, eu acredito muito que, além de ser um manual de vida, é um manual de direção de vida, que é um pouco diferente de que ser um manual de vida, ou seja, é uma direção que realmente, para quem realmente quer ter uma direção. E falando em empreendedorismo e negócio, a gente começa a ter alguns ensinamentos muito interessantes, porque muitos dos grandes mestres da área do coaching, de negócios e tudo mais, das palavras e conhecimento e sabedoria que a gente recebe ao longo da vida, vem daqui. Então, eu poderia citar vários casos aqui de coisas que todo mundo sabe, mas vem daqui. Porque, na verdade, os grandes empreendimentos não existem ainda no planeta, empreendimentos o qual existiram aqui. Por exemplo, se você for falar de comunicação, você não tem como não falar de Jesus, que é o maior comunicador. Hoje, para vocês terem ideia, metade da população mundial conhece a Cristo. Então, você quer comunicação mais eficaz que essa, que você, através de 12 pessoas, conseguiu chegar na metade da população? Se a marca Jesus Cristo fosse uma marca comercial, é a marca mais procurada no Google, seria a marca mais valiosa. Se, por um acaso, uma instituição empresarial fosse hoje, a nível de valor, sendo colocada em xeque, a nível de dizer assim, cara, qual a instituição mais valiosa do mundo hoje? Seria a igreja, que foi uma empresa instituída por Cristo, porque é onde tem a maior quantidade de sedes e, vamos colocar assim, filiais ao redor do mundo. No mundo todo você tem a própria, entre aspas, empresa de Cristo sendo estabelecida a cada dia. Se você fosse falar, por exemplo, do maior lançamento que já existiu, nós estaríamos falando da própria ressurreição de Cristo, que houve antecipação, que houve o próprio lançamento, que houve os afiliados ali levando a mensagem. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Qualquer tema do tempo de hoje que você fosse trazer, já não teria sido feito aqui nos últimos 2, 3 mil anos que já aconteceram. Todos os grandes empreendimentos que a gente enxerga na vida de hoje já foi vivido algum dia por grandes empresários e empreendedores que tiveram nesse evangelho. Então, eu não poderia deixar de falar desse livro, tanto na questão de direção de vida, como na parte de cases de empreendedorismo. Os maiores cases de qualquer área que você pode procurar estão aqui. Inclusive, até daqueles que você não deve fazer. Por exemplo, eu fui ler o livro de Eclesiásticos esses dias agora, e com essa intencionalidade, quem nunca leu, leia. Cara, você chega a ter uma depressão durante o decorrer. Tudo é correr atrás do vento. Exatamente. O cara que mais foi próspero no mundo, que foi o tal Salomão, ele vai lá e fala que tudo é correr atrás do vento. E no final você tem que fazer o quê? Só 2 coisas. Agradar a Deus. Não, se agradar do seu trabalho, que é exatamente o fruto do seu suor. Você tem que se agradar dele. E você tem que o quê? Você tem que servir o Senhor. Você tem que confiar em Deus Pai. Agradar a Deus. E agradar a Deus. Então, no fundo,
entre aspas, é uma direção divina. Sem dúvida. Você tem que o quê? Se agradar do que você faz e agradar a Deus. Coloque primeiro o O Senhor. resto é vaidade, meu amigo. Todas as coisas serão acrescentadas. Exatamente. Então, Perfeito. Carlão, não poderia ser diferente. Melhor livro. É esse livro aqui que eu sugiro para que vocês comecem a enxergar com outro olhar, com outra intenção. Espiritualmente é fantástico, mas principalmente como uma direção de vida e nos negócios você começa a entender, naquela época, como esse pessoal não tinha internet, como eu falei, não tinha ferramenta, né? Como que você constrói aqueles templos, aqueles grandes empreendimentos sem guindaste, sem equipamento, sem nada. Então, é o grande livro, né? Bíblia Sagrada. Então, você vai receber aqui essa Bíblia atualizada, King James atualizada, que é uma boa versão, uma boa tradução. E aí você vai dar um autógrafo aqui. Bora. Na verdade, Uma dedicatória. uma dedicatória, né, no autógrafo. Uma dedicatória, colocando essa impressão que você tem sobre a Bíblia e que as pessoas que irão receber, né, ou a pessoa que irá receber, vai ter aqui realmente, além do conhecimento espiritual, né, vai ter também ali esses insights que vão servir para uma transformação de vida. Tá aqui, essa aqui, ó, é a dica do Francelino Neto, a Bíblia Sagrada, muito bom. Deus abençoe. Amém. Meu amigo, um prazer enorme ter você aqui. Para a gente fechar, diante de tudo isso que você aprendeu, viveu e tudo mais, qual uma única frase ali, um único resumo, um único insight, algo curto, impactante, que você pode deixar como mensagem final para os nossos espectadores? Muito boa pergunta. O maior fracasso de um empreendedor é ser bem-sucedido naquilo que você não foi chamado para fazer. Ui! Muito bom. Vou até repetir. Repete, porque essa aí tem que ecoar na mente. O hein? maior fracasso de um empreendedor é ser bem-sucedido naquilo que você não foi chamado para fazer. Perfeito. Fantástico. Muito fantástico. É isso. Muito bom. Parabéns. Francelino, foi Tamo muito bom junto. ter você aqui. Obrigado pelo seu tempo. Valeu, Fernandão. Muito obrigado. Viu? Muito bom. Foi show de bola. Eu Gente, que agradeço. espero que vocês tenham curtido. Com certeza curtiram essa aula aqui do Francelino Neto. Ele é o CEO da Unifest. Se você não conhece a Unifest, você vai colocar o QR Code aí, que é um dos nossos colaboradores aqui do nosso programa. Bota o QR Code, você vai conhecer. Se você tem uma ideia, um sonho ardente e não sabe o que fazer com ele, como você vai transformar esse conhecimento numa ferramenta educacional para que outras pessoas possam alavancar suas vidas, procura esse cara aqui, ó. A equipe dele nota 10, só tem faixa preta. Você entra lá, amigo, é só faixa preta, hein? E olha que, pô, de faixa preta eu entendo. Então, segue a gente aí nas redes sociais também, que é importante, tá? Nosso @Faixa Preta Talks no Instagram, que vai ser muito bacana me comunicar com você. E Triple C, curte, comenta, compartilha, para o algoritmo entender que esse programa aqui é faixa preta. Nos vemos no próximo episódio aqui do Faixa Preta Talks. Aqui é o caminho da excelência. Tamo junto.